Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 161. Alguns dias depois, Submundo Lilith. Cirzexes fez um anúncio de alto nível sobre a propriedade do território anteriormente selado da casa de Valifer. E então, um nome totalmente inesperado pegou todos de surpresa. Arata Valifer, sede da Grigori. Azazel recostou-se na cadeira e murmurou, Valifer, tic. Ele se lembrou de Vali mencionando um demônio que podia usar poderes de luz, só isso já havia levantado alguns sinais de alerta. Acontece que ele estava certo. O clã Valifer não deveria ter sido completamente eliminado? Como ainda existe alguém que carrega sua linhagem no mundo? Enquanto isso, a facção do velho rei demônio praticamente explodiu ao ouvir a notícia. Eles ferviam de raiva, como se mal pudessem esperar para atacar e massacrar os últimos da linhagem Valifer de uma vez por todas. Claramente, o ódio que eles sentiam por aquele clã era profundo. O olhar de Shalba Beelzebu era sombrio e frio. Não se preocupe. Ele não viverá muito. Então, num tom glacial, ele acrescentou, entre em contato com a Caos Brigade. Quero a localização exata daquele Valifer. Agora, no momento em que o nome de Arata Valifer foi revelado, o mundo inteiro pareceu tremer. E ainda assim, bem no olho do furacão, o próprio Arata ainda estava relaxando, vivendo como um estudante completamente normal. Academia Xuxin. Miura Yumiko se aproximou de Yui com um olhar estranho no rosto, claramente lutando com o que estava prestes a dizer. Ela sussurrou, Yui, você realmente faz parte do harém daquele cara agora? Sua voz tremeu e a descrença estava estampada em seu rosto. Ela estava observando há algum tempo e agora não havia dúvidas. O clube de pesquisa sobrenatural? Era um clube de harém. Eram todas garotas lindas. E o único cara no clube, o presidente Arata. Se isso não fosse um harém, o que mais poderia ser? O que mais a atingiu foi ver Yui entrando e saindo daquela sala do clube regularmente. Até a normalmente fria Yukino estava lá. Espere. Eles não estavam brincando naquele dia? Ahaha. Yuigahama Yui coçou o rosto desajeitadamente e então murmurou, bem por enquanto. Eu não chamaria isso de harém ainda. Quando ela disse isso, ela parecia meio deprimida. Um harém? Sinceramente, ela nem sentia que estava realmente concorrendo. Nem o Kinoshita Yukino teve chance depois que sua irmã recebeu toda a atenção. Ainda não é um harém? A voz de Yumiko ficou mais alta, o que lhe rendeu alguns olhares dos alunos próximos. Mas ela não se incomodou mais. O que diabos ainda não é um harém significava quando Yui parecia tão decepcionada. Inaceitável. Ela decidiu naquele momento. Esse vergonhoso clube de harém precisava ser expurgado de Xuxin. Ao mesmo tempo, outro canto da academia viu uma cena semelhante acontecer. Milady, já reuni praticamente todas as informações. Uma garota loira de cabelo curto estava falando seriamente com uma garota que parecia fria como gelo. Por que demorou tanto Ayazaka? A voz de Shinomiya Kaguya estava fria, seus olhos vermelhos fixos em Ayazaka. Ayazaka não reagiu muito, mantendo a calma como sempre. Desculpe. As coisas acabaram. Muito mais complicadas do que o esperado, então demorou mais. Kaguya ergueu uma sobrancelha. Certo. Me conta o que você descobriu sobre esse cara. Ayazaka parou por um momento para organizar seus pensamentos e então começou a explicar a situação com o clube de pesquisa sobrenatural. Quanto mais Kaguya ouvia, mais animado seu rosto se tornava. Sua expressão gélida de sempre se desfez enquanto seu queixo caía em descrença. Depois de um longo momento de silêncio atordoado, ela finalmente conseguiu dizer uma palavra. Harém? Ayazaka assentiu. Pelo que vi, ele tem um relacionamento muito próximo com todas as garotas do clube. Kaguya ficou em silêncio novamente e então olhou para cima incrédula. Meu irmão quer que eu me envolva com alguém assim? Ayazaka não disse nada. Kaguya respirou fundo algumas vezes, tentando acalmar sua fúria, então disse friamente. Não permitirei que alguém como ele, ou um clube como esse, exista em Xuxin. O lado de Arata. Arata tinha acabado de receber uma notícia bastante estranha de Minamiya Natsuki. Ele olhou para a mensagem com uma expressão estranha. Natsuki, você está encrencado. E Arata? Depois de um momento, ele mandou uma mensagem para Yukino e Yui, dizendo para elas lidarem com a situação. Clube de serviços. Ambas as meninas ficaram completamente confusas depois de ler a mensagem. Yui deu uma palmada no rosto e depois se jogou sobre a mesa, gemendo. Kugi. Kinoshita Yukino soltou um suspiro, levantou-se e disse, vamos. Precisamos ter uma conversa séria com ela. Ela deu um peso extra à palavra, conversa. Yui estremeceu. Yukino, você mudou. Com Yukino e Yui agora cuidando de Yumiko, Arata estava livre novamente. Naquele momento, uma mensagem do Conexão Demonica apareceu. Era de Nakiri Erina. Depois de muita luta interna e uma batalha séria com a língua de Deus, ela finalmente cedeu e pediu ajuda ao demônio novamente, implorando por outra entrega de ingredientes de alta qualidade. Claro, ela prometeu oferecer algo em troca novamente. Mas, por que esses pagamentos estão ficando cada vez mais difíceis? Erina corou furiosamente enquanto olhava para a nova exigência do demônio. Fotos Aigal? Dela? O demônio pode muito bem pedir uma bola de neve no inferno. Como diabos ela poderia fazer esse tipo de cara? E que tipo de demônio pede uma coisa dessas? Esse demônio era definitivamente um pervertido. Isako, vê você tem que dar um bom tiro, ok. Nakiri Erina, com as bochechas vermelhas como fogo, olhava nervosamente para a câmera nas mãos de Isako Arato. Essa é realmente a última vez. Isako, ela faz parte de algum tipo de seita? Ela não tinha mais ideia do que sentir sobre isso. Jin. Pouco tempo depois, Arata recebeu a nova mensagem de Erina, foto anexada. XX.
Ele admirou-o por um momento, guardou-o em sua coleção e riu sozinho. Nesse ritmo, Irina estava quase pronta para ser colhida. Toque, toque. De repente, alguém bateu na porta do clube. Entre. Clique. A porta se abriu e um rosto familiar entrou. Olá, Lorde Demônio, estou de volta. Ivanaga Kotoko entrou, ainda com seu uniforme xuxim, boina na cabeça e bengala na mão. A única coisa diferente da última vez era o gato branco em seus braços. Arata ergueu uma sobrancelha e deu um sorriso irônico. Então, o que você está se vendendo para mim agora? Kotoko enrijeceu-se. Haha, não exatamente. Ela riu sem jeito e respondeu. Mas como? Estou vendendo ela para você. Ela gesticulou para o gato em seus braços e ajustou levemente sua pegada, recebendo um olhar mal-humorado do gatinho. Mas Kotoko agiu como se não tivesse visto e jogou o gato branco na mesa de Arata. O nome dela é Imari. Ela é uma gata de raça pura, não se preocupe, é totalmente limpa. Depois de muita persuasão, insistência e quase assédio, Kotoko finalmente derrotou Imari. Imari! Arata ergueu uma sobrancelha. Uma garota gato. Ele não fez cerimônia. Estendeu a mão e começou a acariciar o pelo dela. Imari estremeceu levemente sob seu toque, lábios franzidos, sem dizer nada. Mas por dentro, seus nervos estavam à flor da pele. Que tipo de pessoa é esse cara? Ele vai ser um bom mestre, ou um pesadelo? Kotoko se jogou numa cadeira e sorriu. Ela é minha melhor amiga, sabia? Seja gentil com ela, Lorde Arata. Você está administrando um bordel agora? Murmurou Arata. Mas ele assentiu. Não se preocupe. Qualquer um que se junte à minha família eu trato todos igualmente. Então estou aliviado. Kotoko sorriu de volta, embora uma ponta de culpa permanecesse em seu coração. Vender Imari para um demônio? Não foi exatamente a atitude mais gentil. Mas ei, amigos mortos são melhores do que eu, certo? Se é certo. Se ela não vendesse Imari, ela teria que se vender. Imari, este é seu momento de brilhar para a grande e sábia deusa Kotoko. Sob as mãos experientes de Arata, a ansiedade de Imari gradualmente se dissipou. Seus olhos se fecharam lentamente e ela se inclinou em direção ao toque dele, acariciando delicadamente sua palma. Kotoko. Espera, o quê? Vocês não estavam mal-humorados e relutantes há 5 minutos? Agora vocês estão todos ronronando e fofinhos? A expressão de Kotoko se contorceu. Esse tipo de mimo. Ela nunca recebeu nada. Isso não é justo. A poderosa deusa Kotoko também não merece amor? Respirando fundo algumas vezes para se recompor, ela forçou um sorriso e murmurou. Você é muito habilidoso nisso, Lorde Arata. Arata apenas assentiu. Eu tenho muita prática. Afinal, ele tinha alguns gatos em casa. Depois de conversar um pouco mais, Kotoko sensatamente se desculpou e foi embora. Arata se virou para Imari e começou a explicar o status atual de sua família. Quanto mais ela ouvia, mais chocada Imari parecia. Mundos diferentes, bênçãos divinas, vagas de emprego no inferno? Gole. Ela engoliu em seco. Se você quer voar, escolha o chefe certo. Kotoko-sama, quando você morrer, juro que oferecerei incenso ao seu santuário todos os dias. Bênçãos infinitas para você, Miau. Tudo bem, transforme-se em forma humana, disse Arata, dando-lhe um leve toque. Um flash de luz brilhou ao redor de Imari. E assim, de repente, sentada de pernas cruzadas em sua mesa, estava uma linda garota de kimono roxo, cabelos longos e negros soltos, curvas nos lugares certos. Mestre, Imari disse suavemente, piscando para ele. Arata esfregou o queixo e a examinou atentamente. Não tão sexy quanto Kuroka, mas definitivamente chega perto. Ele levantou a mão, começando a invocar uma peça maligna, mas Imari instintivamente se inclinou para frente, apoiando a cabeça na mão dele e esfregando-a novamente. Ele fez uma pausa, riu baixinho e começou a acariciá-la novamente. Você já está acostumada a ser minha família, né? Imari abriu os olhos e disse seriamente, nós, gatos yokai, quando escolhemos um mestre, dedicamos todo o nosso corpo e alma a ele. Mesmo que o mestre quisesse que eu tivesse filhos dele. De repente ela gaguejou, o rosto ficando vermelho e a voz ficando cada vez mais suave. Imari não diria não. Os olhos de Arata brilharam. Garotas gato. Cara, as garotas gato são sempre as melhores. Espere. Arata imediatamente enviou uma mensagem para Ryojetsu Senimi. A tribo do gato leopardo ainda existe? De repente, estou com vontade de criar mais gatos. Senimi, você está dizendo a uma cachorrinha que você quer mais gatos. Senimi leu a mensagem e quase teve um colapso mental. Capítulo 162. Sala de pesquisa sobrenatural. Arata trancou a porta com um pouco de magia, depois deu um tapinha na cabeça de Imari e disse, tudo bem, vamos lá. No momento em que essas palavras saíram da boca dele, um rubor intenso percorreu o pescoço de Imari. Suas orelhas de gato se ergueram instintivamente. Sim, mestre. Sua voz tremeu levemente. Ela não esperava que logo depois de se comprometer com o mestre, algo tão intenso acontecesse imediatamente. Mas Arata já havia explicado. A cerimônia de reencarnação exigia uma bênção para ser gravada. Então, ela respirou fundo algumas vezes, então virou as costas para ele e abaixou o kimono até a metade, revelando suas costas lisas. Bem, ela era dele agora de qualquer maneira. Corando furiosamente, Imari tentou se consolar com esse pensamento. Então ela gaguejou, por favor, mestre, marque-me. Assim que terminou de falar, ela sentiu algo frio tocar suas costas, como uma pressão suave se instalando lentamente. Imari inclinou a cabeça para trás, fechou os olhos e não conseguiu evitar um gemido suave. Naquele exato momento, Jin, parabéns! Você ganhou uma nova família, Imari. Notificação, família Imari reencarnou com sucesso como um demônio especial. Um flash de luz iluminou suas costas, e o sistema enviou a Arata todas as informações sobre sua bênção recém-gravada. Onoihara Imari, classificação, demônio de classe média. Raça, demônio. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas,
força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0 habilidades únicas, olhar de gato, ressonância yokai, e demônio guardião de gato, olhar de gato. Ela mira automaticamente no ponto fraco do inimigo. O próximo ataque é um acerto crítico garantido após usar esta habilidade. Ressonância yokai. Absorve energia da terra para curar lentamente ferimentos leves, mas temporariamente causa transformações semelhantes às de uma fera. Demônio guardião do gato. Enxame de gatos. Invoca 3 gatos espectrais para cercar um aliado designado. Cada gato absorve um golpe e explode ao ser destruído, atordoando inimigos próximos por um segundo. Interceptação do destino. Quando um aliado está à beira da morte, Imari sacrifica uma de suas 9 vidas, para transferir o dano fatal para o inimigo mais próximo e curá-lo em 40%. Forma do demônio. Gato das 9 vidas. Depois de ler sobre suas habilidades, Arata não pôde deixar de ficar impressionado. Isso sim é que é uma garota gato guardiã. Imari inclinou a cabeça, confusa. Arata sorriu, então copiou as informações de sua bênção em uma página e entregou a ela. Quando Imari viu o conjunto de habilidades em Gata Demoníaca Guardiã, seus olhos brilharam e ela finalmente entendeu o que ele queria dizer. Guardião. Eu gostei. Ela sorriu orgulhosamente. Imari sempre quis proteger os outros. Olhando para Arata, ela disse seriamente: Mestre, prometo que protegerei você e toda a nossa família com tudo que tenho. Arata assentiu com a mão no queixo. Então, seu olhar desceu lentamente e ele riu baixinho. Eu definitivamente consigo sentir sua determinação. Então, talvez comece colocando suas roupas de volta? Imari congelou, então seu rosto se iluminou como um fogo de artifício. Num piscar de olhos, ela voltou à sua forma de gato de pelo branco e se enrolou como uma bola na mesa, soltando gemidos suaves e envergonhados. Arata riu baixinho para si mesmo. Grupo de bate-papo família. Jin. A garota gato guardiã Imari entrou no chat. Garota cachorrinha nobre. Enquanto isso, 500 anos atrás, na era Sengoku, Hyogetsu Senimi olhava fixamente para a notificação. Ela parte em uma missão, e volta para descobrir que seu território foi roubado novamente? Outro gato maldito? Uma sensação de crise cresceu em seu peito. Isso não pode continuar acontecendo. O equilíbrio de poder no harém do mestre está pendendo demais para o lado dos gatinhos. Isso significa guerra. Seus olhos se aguçaram. Ela já tinha se decidido. Ela precisava de reforços. Cadê o corpo de garotas caninas quando você precisa delas? De volta ao chat em grupo, a conversa continuou. Kazumigaoka Utarra, parabéns pela nova adição, mestre. A Koneko, bem-vindo. A Kuroka, bem-vindos, bem-vindos. Mais um fiel se junta ao culto dos gatos. Nia, Tóquio, um certo café. Kazumigaoka Utarra desligou o telefone com um pequeno suspiro. Depois que o arco Demon Slayer terminou, ela decidiu fazer uma pausa. E assim, de repente, ela foi convocada para uma reunião com Mashida Sonoko, seu editor. Um ilustrador, hein? Utarra dispensou. Só pega quem quiser. Não importa. Dinheiro não era mais exatamente uma preocupação. Desde que Yukinoshi Taruno assumiu a administração das finanças do harém, cada uma delas recebeu uma mesada mensal saudável. Royalties de romances? Uma ninharia. Hoje em dia, ela escrevia puramente por paixão. Mas, falando em ilustradores, alguém me veio à mente. Ishina Mashiro? Perguntou Tara. Sonoko quase deixou cair sua bebida. Sério? Ela é mundialmente famosa. Estamos apenas publicando uma light novel, não tem como conseguir alguém como ela. Utarra não disse isso em voz alta, mas pensou, estamos no mesmo harém. Por que não? Mas seja como for, ela deixou passar. Sonoko deu um tapinha no peito, confiante. Não se preocupe, já arrumei alguém para você. Prometo que ficará satisfeita. Tudo bem então. Utarra mexeu o café preguiçosamente, totalmente despreocupada. Um momento depois, uma garota loira com Maria Chiquinhas entrou correndo, um pouco sem fôlego e se curvando em sinal de desculpas. Desculpe. O trânsito estava um pesadelo. Estou um pouco atrasado. Utarra levantou uma sobrancelha quando a viu. Primeiro ano. Eriri Spencer Savamura, certo? É. Eriri Froese congelou por um segundo, depois ergueu os olhos. Você é Utarra Senpai do segundo ano? Kazumigaoka Utarra deu-lhe um sorriso fraco e cúmplice. Dentro dela, a peça maligna que Arata havia desvendado reagiu silenciosamente. Dizia-lhe que aquela garota Eriri também tinha potencial para se juntar ao crescente harém de Arata. Enquanto Eriri e Mashida Sonoko conversavam, Utarra casualmente deixou uma mensagem no chat do grupo. Utarra, ops, acabei de me deparar com outra potencial candidata waifu para ser nossa mestre. Ayotsuya Miko. Garota cachorrinha nobre, outra garota gato? Por favor, responda @Kazumigaoka Utarra. Aquela única fala de Utarra foi o suficiente para silenciar instantaneamente todo o grupo de bate-papo. Na academia Shushin, na sala do conselho estudantil, uma garota refinada com longos cabelos castanhos, sentou-se majestosamente na cadeira do presidente do conselho estudantil. No sofá em frente a ela estava sentada Shinomiya Kaguya, segurando uma xícara de chá com o rosto ilegível. Ao lado dela estava uma certa garota peituda de cabelo rosa, tomando seu chá com graça exagerada. Mas então ela estremeceu, mostrou a língua e fechou um olho. Quente, tão quente. Yuki Azuna, sentada perto dela, não conseguiu evitar rir da reação dela. Claque. De repente, Kaguya colocou sua xícara de chá na mesa com um barulho agudo, chamando a atenção de Azuna. Kaguya falou friamente. Qual a sua opinião sobre o clube de pesquisa sobrenatural? Seu tom gelado congelou instantaneamente a sala inteira. Azuna piscou, um pouco pega de surpresa. O clube de pesquisa sobrenatural? Ela já tinha ouvido falar delas antes. Difícil não ouvir, considerando que aquele clube era formado apenas por garotas atraentes. Chamava atenção por padrão. Eles até tinham um apelido, Clube do Harém.
Só de pensar nisso, a expressão de Asuna mudou um pouco. Mas, ela não conseguia entender por que Kaguya tocou no assunto de repente. Depois de um momento, ela deu um sorriso caloroso e diplomático. Eu também ouvi falar deles, mas não sei muito sobre suas atividades reais. Sua voz era como uma suave brisa de primavera, dissipando a fria tensão do ambiente. Fujiwara Shika tinha acabado de ser mentalmente chicoteada entre o quente e o frio, olhou entre as duas garotas e de repente teve uma ideia brilhante. No verão, aconchegue-se com Kaguya para sentir uma brisa fresca. No inverno, aconchegue-se com Asuna para se aquecer. Perfeito! Seus olhos brilhavam de inspiração. Ela era Shika-chan, a garota capaz de sequestrar animes de outras pessoas e fugir com o título de heroína. Enquanto isso, o tom de Kaguya permaneceu frio quando ela disse: Você provavelmente já ouviu os rumores sobre o clube do harém, não é? Asuna apoiou o queixo na mão e assentiu levemente. Kaguya continuou com a voz firme como aço. Não são apenas boatos. Alguém viu os membros daquele clube se aproximando demais do presidente. Sua voz ficava mais aguda a cada palavra. Esse tipo de clube é claramente uma má influência para Shushin. Aquele presidente do clube, ele deveria ser exilado na Sibéria para cavar a neve. A força de suas palavras atingiu como um martelo, fazendo Asuna e Shika se sentarem eretas. Mas, Asuna e Shika, acostumadas ao lado dramático de Kaguya, trocaram olhares sutis. Isso tinha todas as características de um rancor pessoal. Alguém daquele clube definitivamente irritou a princesa Shinomiya. Asuna tossiu levemente e disse gentilmente: Então o que você está dizendo é que quer que o conselho estudantil feche o clube de pesquisa sobrenatural? Ela formulou isso como uma pergunta, mas a expressão de Kaguya disse tudo. Asuna sorriu suavemente. Se o que você disse é verdade, então sim, esse tipo de clube não seria uma boa ideia para Shushin. Kaguya assentiu em aprovação. Mas então, a expressão de Asuna mudou quando ela acrescentou: Mou, não há julgamento sem investigação adequada. Como presidente do conselho estudantil, ela não podia simplesmente fechar um clube com base em fofocas. Vou fazer o seguinte, disse ela, pensativa. Amanhã mesmo irei ao clube de pesquisa sobrenatural e darei uma boa olhada no que eles estão aprontando. Se eu descobrir que eles realmente estão agindo de forma inapropriada, Shushin não deixará esse tipo de clube continuar. Sem dúvida. Kaguya apertou os lábios, mas não discutiu. Mesmo que ainda não fosse um desligamento, isso era bom o suficiente por enquanto. Enquanto isso, Shika franzia as sobrancelhas. Clube de pesquisa sobrenatural. Onde é que já ouvi isso antes? De repente, bang! A porta da sala do conselho estudantil se abriu com força. Uma beldade pequena de cabelos longos e negros entrou. Sua presença era graciosa, mas carregava um peso silencioso. Ela fez uma pausa ao sentir o ar tenso no ambiente e então sorriu maliciosamente. Parece que perdi algo interessante enquanto estive fora. Suou Yuki pigarreou dramaticamente para chamar a atenção de todos. Alguém quer me contar o que aconteceu agora? Asuna deu um sorriso impotente e recapitulou toda a conversa sobre o clube de pesquisa sobrenatural. As sobrancelhas de Yuki franziram levemente quando ela ouviu o nome do presidente do clube. O presidente daquele clube. É alguém chamado Arata? Asuna piscou surpresa. Você o conhece? Yuki riu como uma dama nobre e lançou um olhar estranho para Kaguya. Oh, horror, então é ele. Então ela deu um tapinha no ombro de Kaguya com admiração. Kaguya, você é ousada. Kaguya. Ela olhou para Yuki com uma expressão irritada. Do que diabos você está falando? De repente, gritou Shika. Agora me lembro. Aquele incidente no antigo prédio da escola. Não foi o clube de pesquisa sobrenatural que o resolveu? Capítulo 163. Prédio da velha escola? Ao ouvir essas palavras, Yuki Asuna congelou por um momento, depois caiu em pensamentos profundos. Um aluno comum provavelmente não saberia muito sobre os rumores que cercam o antigo prédio da escola. Mas como presidente do conselho estudantil, Asuna realmente sabia um pouco da história por trás disso. Coisas como cadeiras que se movem sozinhas, por exemplo. Quase todos os membros do conselho estudantil alegaram ter visto algo estranho com os próprios olhos. Mas, depois desses incidentes, foi dito que o problema do antigo prédio da escola já havia sido resolvido. No entanto, quando o conselho estudantil foi verificar o que estava acontecendo, o que eles encontraram foi chocante. O lugar parecia ter passado por algum tipo de batalha brutal. Essa situação bizarra deixou os membros do conselho estudantil ansiosos e só aumentou o mistério em torno de todo o incidente do antigo prédio da escola. Asuna coçou o queixo pensativa. Nunca pensei que tudo isso realmente estaria conectado ao clube de pesquisa sobrenatural. Se for esse o caso, então ela não poderia simplesmente tirar conclusões precipitadas sobre as atividades do clube de pesquisa sobrenatural. No sofá em frente a Shinomiya Kaguya, Suou Yuki estava sentada com os braços cruzados e as pernas cruzadas casualmente, soltando uma risada suave. Kaguya. Mesmo sendo rivais competindo para ser o próximo presidente do conselho estudantil, os olhos de Yuki brilharam misteriosamente quando ela disse num tom quase provocador: é melhor você não mexer com pessoas com quem você realmente não deveria mexer. Kaguya franziu a testa levemente e sua voz fria. Não precisa se preocupar com isso. A família Shinomiya pode não ter as raízes mais profundas, mas os olhos vermelhos de Kaguya estavam cheios de orgulho. Até agora, não houve ninguém que a família Shinomiya não pudesse enfrentar. Yuki soltou uma risada clássica de 3 estágios no estilo anime. Bem então. Estou ansioso para ver como isso vai acabar. Enquanto dizia isso em seu coração, Suou Yuki já havia riscado Shinomiya Kaguya da lista de concorrentes para a próxima presidente do conselho estudantil. Sério, essa garota é tão sem noção.
Ela já tinha avisado isso a Kaguya e ela ainda não tinha entendido? Afinal, Suou Yuki conhecia Arata. A família Suou, com seu legado de longa data, não era algo com que a recém-criada família Shinomiya pudesse se comparar facilmente. E por isso, a família Suou estava ciente do lado oculto do mundo. Coisas como maldições, espíritos yokai, exorcistas, eles sabiam tudo sobre eles. Na verdade, a família Suou estava até mesmo tentando deliberadamente construir conexões com esse tipo de poder. Eles entenderam muito claramente, em um mundo onde existem forças sobrenaturais, não importa quão rica ou poderosa sua família seja, sem poder real, você está apenas esperando ser esmagado por aqueles que o têm. Se a família Suou quisesse sobreviver a longo prazo, eles não poderiam rejeitar o sobrenatural, na verdade, eles tinham que aceitá-lo. Mas esse era um caminho arriscado. E de fato, quando eles mergulharam no mundo sobrenatural, problemas inevitavelmente surgiram. Felizmente, eles conseguiram contratar um exorcista bem a tempo de limpar a bagunça. E esse exorcista não era outro senão Arata. Foi somente depois que o clube de pesquisa sobrenatural ganhou alguma fama dentro da academia Shushin que Suou Yuki percebeu. Aquele exorcista incrível daquela época realmente estudou na mesma escola que ela. Naturalmente, ela começou a se perguntar, talvez ela pudesse usar essa conexão para fazer algo por sua família? Mas Clube do Harém? Suou Yuki mergulhou em pensamentos profundos. Ela vagamente sentiu que havia compreendido alguma pista sobre os gostos pessoais de Arata. Yuki, você sabe de uma coisa? Nesse momento, a voz de Yuki Azuna trouxe de volta a realidade. Yuki olhou para Azuna, deu de ombros e respondeu casualmente, bem, eu sei um pouco, mas... Se você realmente quer saber, presidente, em vez de me perguntar, não seria melhor ir ver com seus próprios olhos? Não havia como ela ousar revelar os segredos de Arata casualmente. Se ela o irritasse e acabasse causando um desastre para a família Suou, seria um pesadelo. É assim mesmo. Ao ouvir sua resposta, Azuna entrou em contemplação. Suou Yuki sabia exatamente o poder que a família Shinomiya detinha. Mesmo assim, ela alertou Kaguya para não provocar Arata. Isso só poderia significar uma coisa. Aos olhos de Suou Yuki, o clube de pesquisa sobrenatural, ou melhor, o presidente do clube, era alguém com quem nem mesmo a família Shinomiya poderia se dar ao luxo de se envolver. Azuna não demonstrou nenhuma reação superficial, mas no fundo, ela estava ficando cada vez mais curiosa. O clube de pesquisa sobrenatural. Ela definitivamente precisava ir conferir com os próprios olhos. Seja por causa do histórico do clube ou como exatamente eles resolveram um incidente no antigo prédio da escola. Yuki Azuna estava muito curiosa. Depois de sair da sala do conselho estudantil, Shinomiya Kaguya foi procurar a Yayazaka, franzindo a testa levemente enquanto perguntava. Tem certeza de que o presidente do clube de pesquisa sobrenatural não tem nenhum tipo de experiência? Mesmo que ela não acreditasse que houvesse alguém em todo o Japão com quem a família Shinomiya não pudesse lidar. As palavras de Suou Yuki ainda a deixaram um pouco cautelosa. A Yayazaka respondeu calmamente. Depois de investigar, é verdade, ele não parece ter nenhum histórico especial. Usando os recursos da família Shinomiya, eles já haviam vasculhado completamente os registros e bens de Arata. E os resultados? Além de ser órfão e trabalhar para comprar uma casa por meio de empregos de meio período, não havia nada particularmente digno de nota. Ainda assim, a Yayazaka foi inteligente o suficiente para acrescentar, embora ele pareça bem comum. Não se esqueça, ele é alguém recomendado pelo próprio Lord Unyo. O significado dela era óbvio. Se alguém como Shinomiya Unyo dissesse pessoalmente a Kaguya para interagir com Arata, avisando-a para tratá-lo com respeito. Mas, Kaguya claramente não levou esse aviso a sério. Suas sobrancelhas relaxaram e ela voltou à sua postura fria de rainha do gelo. Se não há nada de especial, então não há problema. Deixando essas palavras para trás, Kaguya se virou e foi embora calmamente. Ao vê-la partir, a Yayazaka só conseguiu suspirar baixinho em seu coração. No dia seguinte, clube de pesquisa sobrenatural. O colo de Arata teve um novo ocupante hoje. Estrondo. Sua maldita gata destruidora de lares. Depois de correr feito louca desde o período Sengoku, Yogetsu Senimi finalmente conseguiu retornar. E então, Senimi mostrou as presas para Imari, que havia descaradamente reivindicado seu lugar no colo de Arata. A aura de um monstro poderoso irradiava dela sem hesitação. Imari, sentindo aquela pressão intensa, enrijeceu-se nos braços de Arata. Instintivamente aconchegou-se ainda mais em seu peito, miando lamentavelmente como um gatinho mimado tentando se fazer de fofo. Vendo isso, Arata calmamente deu um tapinha na cabeça de Imari e então olhou de lado para Senimi. Congelamento instantâneo. Senimi imediatamente retraiu sua aura e murmurou baixinho, vadia. Todas as gatas são vadias. Sentindo-se um pouco mal-humorada e injustiçada, Senimi de repente sentiu que estava sendo exaltada. Arata simplesmente a pegou no colo e a puxou para seus braços, esfregando gentilmente suas orelhas. Sentindo aquele gesto familiar e reconfortante, Senimi imediatamente se derreteu, estreitando os olhos em êxtase como uma princesa mimada. Depois de confortar Senimi por um tempo, Arata finalmente voltou ao trabalho. Muitos animais de estimação carentes, sinceramente isso também não é nada bom. Então, como está a situação com os Inu Yokai, cães demônios? Senimi abriu os olhos um pouco e respondeu preguiçosamente. Já os enviei para o inferno para processar a papelada de emprego. Arata assentiu. Com o primeiro grupo de Inu Yokai se juntando à força de trabalho do inferno, não demoraria muito para que o inferno pudesse começar a funcionar bem novamente. Inclinando-se ligeiramente para trás, Arata começou a pensar sobre o desenvolvimento futuro do inferno. Ele não ficaria satisfeito apenas com isso. Agora que ele havia conquistado o controle do inferno do Japão, é claro que Arata queria mais.
Principalmente porque Emai não apenas recebeu o título oficial de administrador do inferno, mas o próprio Arata também ganhou a autoridade de Ema, deus do inferno. Então, e se ele fosse ainda mais longe? E se ele pudesse tomar o controle do inferno no mundo inteiro? Hades. Quando se tratava de lutar pela soberania do inferno, Hades era um nome que não podia ser evitado. E a força de Hades? Arata coçou o queixo, pensativo. Ele provavelmente era mais forte que o Cirzestes, certo? Só por segurança. Parece que ele deveria tentar se tornar um super demônio primeiro. Arata abriu o painel do sistema. Na seção O Contrato Demoníaco ao Mundo apareceu Blish. Se bem me lembro, Blish também tem seu próprio inferno, não é? Arata mergulhou em pensamentos profundos. Talvez ele pudesse usar seu status de Ema para agitar algo na versão do inferno de Blish? Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos. Toque, toque. Alguém bateu na porta do clube de pesquisa sobrenatural. Arata pareceu um pouco sem palavras. Cara, não estamos recebendo muitos visitantes ultimamente? Reclamando baixinho, ele ainda gritou. Entre. Clique. A porta se abriu e entrou uma linda garota com longos cabelos castanhos, vestindo o uniforme da Academia Xuxin. Seu rosto exibia um sorriso gentil. Desculpe incomodá-lo. Azuna? Arata levantou uma sobrancelha, surpreso. Espere um segundo. Esse mundo também tem Sword Art Online? Mas ele não se lembrava de ter ouvido nenhuma notícia sobre a existência de São neste mundo. Ele nem conheceu o elenco de Jujutsu Kaisen ainda, e agora os personagens de São também estão aparecendo. Esse mundo de mashup está virando uma bagunça caótica. Está começando a ficar meio irritante. E o que Azuna piscou surpresa, parecendo um pouco confusa. Ele acabou de chamar meu nome? Bem, ela era bem conhecida na escola, então não era exatamente estranho. Mas ainda assim, Arata se recuperou rapidamente, sorrindo educadamente. Ah, você está aqui para fazer um pedido ou algo assim? Azuna pensou por um segundo, depois sorriu calorosamente. Sou Yuki Azuna, presidente do Conselho Estudantil. Arata manteve a calma. Então, o que traz o presidente do Conselho Estudantil ao Clube de Pesquisa Sobrenatural? Azuna parou por um momento pensando em como dizer isso. Ela não podia simplesmente dizer. Alguém relatou que seu clube é basicamente um harém disfarçado, então vim dar uma olhada. Então ela sorriu suavemente. Ouvi muitos boatos sobre o Clube de Pesquisa Sobrenatural, então fiquei curiosa e pensei em dar uma olhada. Arata riu meio sarcasticamente. Imagino que não eram exatamente boatos bons, né? Clube do Harém. Sim. Enquanto ele estivesse em Xuxin, não havia como ele não ouvir esse apelido. Na verdade, Arata tinha quase certeza de que esse nome provavelmente saiu direto da boca de Yukinoshita Yukino. Não foi ela quem começou a chamá-los assim? Parada na porta, Azuna colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha, fingindo que não percebeu a provocação sutil de Arata. Então, mantendo seu sorriso gentil, ela perguntou docemente. Presidente do clube, Arata. Você se importaria em me deixar dar uma olhada no seu clube de pesquisa sobrenatural? Ela não pôde deixar de se perguntar. O que exatamente o clube de pesquisa sobrenatural investiga? Fenômenos sobrenaturais? Arata olhou para Yuki Azuna. Sua expressão era calma e sorridente. Assim que ela pensou que ele havia concordado, ele proferiu uma resposta única e direta. Eu me importo. Yuki Azuna. Hã? Capítulo 164. Eu me importo. O sorriso de Azuna congelou em seu rosto. Espere. Isso não está indo do jeito que ela esperava. Arata recostou-se na cadeira completamente à vontade, com uma expressão calma e indecifrável. Azuna ficou parada ali sem jeito, sem saber o que dizer por um momento. Um silêncio constrangedor rapidamente se espalhou pela sala do clube de pesquisa sobrenatural. Mas como presidente do conselho estudantil da Academia Xuxin, Yuki Azuna não era alguém que ficaria atordoada por muito tempo. Ela se recompôs rapidamente, olhou para o formulário de comissão sobre a mesa e deu um sorriso confiante. Nesse caso, não vou insistir, mas gostaria de enviar uma solicitação ao clube de pesquisa sobrenatural. Arata olhou para ela e respondeu simplesmente, só aceitamos casos relacionados ao sobrenatural. Se for algo normal, tente o clube de serviços, vire à esquerda na porta. Os olhos de Azuna tremeram. Sobrenatural? Onde diabos ela iria encontrar algo assim? Ela mergulhou em pensamentos profundos, e então, de repente, uma garota estranha em Xuxin surgiu em sua mente. Apoiando o queixo na mão, ela estreitou os olhos, lembrando-se do que viu naquele dia. Uma vez, ela viu pessoalmente aquela garota cair da escada. Mas quando ela estava prestes a correr e ajudar, a garota literalmente flutuou no ar como se não pesasse nada. A cena a assustou completamente. Naquela época, ela criou coragem e tentou falar com a garota, apenas para ser completamente ignorada. Agora que ela pensou nisso, aquele momento de flutuação realmente foi sobrenatural, não foi? Tudo bem então. Ela já tinha a comissão pronta. Depois de pensar bem, Azuna decidiu ir pelo seguro. Então, eu tenho uma amiga, certo? Ela caiu da escada da última vez, mas em vez de se machucar, ela simplesmente flutuou no ar. Com um olhar de expectativa no rosto, ela perguntou, isso conta como sobrenatural, não é? Arata assentiu levemente. Tudo bem. Com essa confirmação, Azuna imediatamente avançou. Então, Arata, você poderia dar uma olhada na situação do meu amigo? Claro, respondeu Arata. Só traga seu amigo aqui. Mas no momento em que ele disse isso, Azuna congelou novamente. Arata ergueu uma sobrancelha. O quê? Algum problema? Azuna deu um sorriso irônico. Bem, mais ou menos. Da última vez que ela tentou, aquela garota a ignorou completamente. E sinceramente, ela nem sabia o nome da garota. Parecendo um pouco envergonhada, Azuna perguntou, você se importaria de vir comigo vê-la, Arata? Arata não respondeu de imediato. Apenas lançou-lhe um olhar longo e pensativo.
Sentindo a pressão, Azuna se contorceu um pouco e de repente perguntou: na verdade, a sala do seu clube não está ficando um pouco apertada ultimamente? Há 2 salas vazias ao lado, que tal atribuí-las ao clube de pesquisa sobrenatural? Farfalhar. Arata se levantou. Certo, vamos, presidente. Para ser justo, o clube deles estava ficando um pouco apertado. Ao vê-lo concordar, Azuna sorriu brilhantemente. Poucos minutos depois, do lado de fora da sala do conselho estudantil, espera, seu amigo está no conselho estudantil? Arata perguntou casualmente enquanto caminhavam. Azuna riu baixinho. Não, eu quis dizer que o nome dela está aí. Arata, clique. Azuna abriu a porta da sala do conselho estudantil. 3 figuras apareceram. Fujiwara Shika, Shinomiya Kaguya e Suou Yuki. Todos eles eram talentos sólidos, ótimas escolhas para uma família. Arata estreitou os olhos ligeiramente. Ele já tinha o clube de serviço sob sua responsabilidade. Adicionar o conselho estudantil? Não parecia uma má ideia. Uau! A Azuna trouxe um cara. Fujiwara Shika pulou do seu assento, praticamente gritando enquanto corria. Com as mãos atrás das costas e aqueles grandes olhos azuis brilhando de curiosidade, ela olhou Arata de cima a baixo. Você quase conseguia ver seu gremlin fofoqueiro interior sendo ativado. Azuna suspirou e empurrou-a levemente pela testa. Este é Arata, chefe do clube de pesquisa sobrenatural. É? Shika piscou e então voltou seu olhar para o sofá, diretamente para Shinomiya Kaguya. Kaguya também fez uma pausa, seus profundos olhos vermelhos varrendo Arata com um olhar frio e calculista. Enquanto isso, Suou Yuki aproximou-se com graça e uma reverência perfeita. É um prazer conhecê-lo, senhor Arata. Os olhos de Arata pousaram nela, um lampejo de reconhecimento surgiu. Ah, então é a senhorita Yuki. Yuki deu um sorriso gentil. Pode me chamar de Yuki, senhor Arata. Tudo bem, tudo bem. A gente se fala mais tarde. Arata e eu temos negócios para discutir. Azuna rapidamente moveu Shika e Yuki para o lado e trouxe Arata para dentro do quarto. Presidente. A voz fria de Kaguya soou atrás deles. Sem expressão, ela olhou Arata fixamente nos olhos. Trazer um homem imundo como esse para Xuxin vai poluir o ar, não é? Azuna parou no meio do caminho, com os olhos trêmulos. Kaguya, para de enrolar. Isso é desnecessário agora. Yuki cobriu a boca, mal conseguindo conter um bufo, parecendo estar gostando do show. Ou, alguém está prestes a ser assado. Shika coçou a cabeça, completamente perdida. Arata apertou os olhos levemente, sentindo a hostilidade vinda de Kaguya. Ela estava olhando para ele daquele jeito desde o momento em que ele entrou. Não faço ideia do porquê, mas... a última garota que tentou provocá-lo foi Yukinoshita Yukino. Ela está cantando seus louvores de joelhos agora. Então, você sabe. Desnecessário. Kaguya falou novamente com as sobrancelhas franzidas. Não acho que nada do que eu disse tenha sido desnecessário. A sala ficou em silêncio absoluto. Yuki prendeu a respiração. Droga, Kaguya, você realmente vai com tudo hoje. Com seus olhos vermelhos fixos em Arata, Kaguya continuou séria. Se continuarmos respirando o mesmo ar que esse pervertido, alguém pode acabar grávida. Suou Yuki. O quê? Fujiwara Shika encarou Kaguya com os olhos arregalados, completamente perplexa. O que você acabou de dizer, Kaguya? Yuki quase perdeu o controle e murmurou. Você está brincando sério? Ou, está falando sério? Kaguya olhou de soslaio para ela. Não estou interessada em perder tempo com piadas. Espere um segundo. Você estava falando sério sobre a parte da gravidez? Parecia que toda a sua visão de mundo tinha acabado de ruir. Kaguya franziu a testa. Algum problema nisso? Aquele homem estava praticamente exalando energia degenerada. E sem janelas abertas na sala do conselho estudantil, o ar estava completamente parado. Depois de uma análise completa usando seu cérebro de gênio, sim, gravidez era estatisticamente possível. Não, nada mesmo. Yuki balançou a cabeça rapidamente e cedeu com um suspiro. Sabe de uma coisa, Kaguya? Você é mesmo um gênio. Kaguya estreitou os olhos. Isso soou como um elogio. Mas por que pareceu tão errado? Esqueça. Ela desistiu de tentar entender aquilo e calmamente levantou sua xícara de chá. De qualquer forma, eu me recuso a ficar no mesmo quarto que ele. Então sinta-se à vontade para ir embora. De repente, Arata estava parado bem na frente dela, olhando para baixo com um olhar calmo, mas perigoso. A mão de Kaguya tremeu, derramando um pouco de chá, mas ela nem percebeu. Quando ele se mudou, antes que ela pudesse reagir, ela sentiu que estava sendo carregada como uma bagagem. A próxima coisa que ela soube. Bam! As portas da sala do conselho estudantil se abriram. Baque. Kaguya caiu de bunda no corredor, atordoada como um pato atordoado. Pronto. Agora você não precisa mais se preocupar em engravidar. Com isso, ela ouviu a porta fechar. Kaguya. O que acabou de acontecer? Dentro do quarto, Azuna deu um sorriso tímido. Desculpe. Não pensei que isso fosse piorar tanto. Arata balançou a cabeça. Então, você não estava tentando descobrir o nome do seu amigo. Isso fez Azuna congelar por um momento. Ela riu sem jeito e abriu os registros dos alunos. Arata levantou uma sobrancelha, seus olhos brilhando de diversão. Amiga, né? Ela nem sabia o nome da amiga? Mas ele não a culpava. Quando tinha amigos homens na Terra, ele era do mesmo jeito. Nossa, ele nunca precisava de nomes. Um simples mano, cara ou cachorro grande funcionava perfeitamente. Azuna, enquanto isso, estava distraída. Seus pensamentos ainda estavam presos no que tinha acabado de acontecer. Essa velocidade. Isso foi sobrenatural? Ele apareceu bem na frente de Kaguya num piscar de olhos. Só que, bam, e ele estava lá. Deixe-me ajudar também, Suou Yuki ofereceu de repente. Azuna voltou ao momento e rapidamente descreveu a aparência do aluno. Ao lado, Shika cutucou Arata com curiosidade. Ei. Ele olhou para ela. Isso foi agora mesmo. Superpoderes de verdade?
Seus olhos brilhavam de excitação enquanto ela gesticulava com as mãos para imitar o momento. Você fez voxox e simplesmente apareceu na frente da Kaguya. Que legal! Seu entusiasmo fez Azuna parar de procurar os discos. Ela lançava olhares furtivos, claramente interessada também. Arata percebeu, e então, bem na frente deles, desapareceu no ar. Chika! Ela engasgou e então, uma grande mão pousou em sua cabeça por trás. A voz de Arata veio de cima do seu ombro. Você quer dizer assim? O coração de Chika estava disparado. Isso é incrível. Com estrelas nos olhos, ela se agarrou ao braço de Arata como se fosse um brinquedo de pelúcia. Eu também consigo? Consigo? Me ensina. Arata estreitou os olhos, sentindo como se seu braço tivesse afundado em um oceano suave. Então, de repente, encontrei ela. Yuki Suou acenou com um arquivo de estudante no ar com um grito triunfante. Azuna rapidamente pegou e abriu. Seus olhos examinaram a foto e ela confirmou: sim, é ela. Senju Ogahara Itaji. O olhar de Arata se estreitou. Outro nome conhecido. Classe 2-3, acrescentou Azuna. Com o nome e a classe confirmados, ela gentilmente puxou o braço de Arata do aperto de Chika. Tudo bem, vamos, Arata. Chika parecia super chateada. Ela nem sequer descobriu como desbloquear seus próprios superpoderes. Do lado de fora da sala do conselho estudantil, Kaguya ainda estava sentada no chão do corredor, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Além disso, sua bunda doía muito. Clique. A porta se abriu novamente. Ela instintivamente olhou para cima, e encontrou os olhos calmos, mas frios, de Arata olhando para ela. Kaguya congelou no lugar. Por que ele parece tão assustador? Capítulo 165. Academia Shushin, corredor. No momento em que seus olhos encontraram os de Arata, Shinomiya Kaguya prendeu a respiração. Parecia que ela tinha sido atingida por um raio. Seu corpo inteiro congelou no local. Que olhar foi esse? Tão profundo, tão frio. Por um segundo, Kaguya sentiu como se tivesse caído direto nas profundezas do inferno através daqueles olhos. Tudo ao seu redor pareceu desaparecer, e tudo que restou foi um medo sufocante e avassalador que a envolveu com força. Por sorte, Arata apenas olhou rapidamente para ela antes de se virar e ir embora num ritmo casual e sem pressa. Mesmo assim, pareceu uma eternidade até que os nervos de Kaguya finalmente começassem a se acalmar. Seu corpo lentamente recuperou um pouco do calor, mas ainda assim, ela mordeu o lábio, suas coxas se tensionando involuntariamente enquanto uma sensação indescritível se espalhava por ela. Quem? O que é esse cara? Ei, Kaguya, você está bem? Fujiwara Shika agachou-se ao lado dela, com os olhos cheios de preocupação e inquietação. Kaguya soltou um grito estranho, assustada com a voz repentina. Seu coração disparou e suas pernas se fecharam com mais força por reflexo. Kaguya! Shika inclinou a cabeça, claramente confusa. Eu estou bem. Respirando fundo para se acalmar, Kaguya balançou a cabeça e lentamente se levantou, usando a parede como apoio. Ela se esforçou ao máximo para manter a compostura gélida de sempre, com a voz o mais firme possível. Tenho algo para fazer. Com licença. Sem esperar por uma resposta, ela foi embora seus passos fossem estranhamente rígidos e desajeitados. Shika observou a partir, visivelmente preocupada. Aquela postura de andar parecia estranha. Ela instintivamente começou a seguir, mas... De repente seu braço foi agarrado. Shika piscou e se virou para ver Suou Yuki, sua expressão ilegível. Yuki estreitou os olhos, fitando algumas gotas d'água no chão. Estalou a língua suavemente e disse: Shika, talvez. Não a siga agora. Shika não entendeu direito, mas Yuki não explicou. Ela simplesmente a puxou de volta para a sala do conselho estudantil. Enquanto isso, Kaguya sentou-se tremendo no assento do vaso sanitário, pegou o telefone com as mãos trêmulas e discou um número. Perder? A voz de Aya Ayazaka surgiu assim que a chamada foi completada. Mas, após um minuto inteiro de silêncio, Kaguya finalmente sussurrou em voz baixa: Ayazaka, traga-me. Ela hesitou por um instante, depois cerrou os dentes e se forçou a terminar. Traga-me uma calcinha nova. No momento em que as palavras saíram de sua boca, ela desligou em pânico, enterrando seu rosto vermelho quente em seus braços. Como herdeira da família Shinomiya, essa foi facilmente a coisa mais embaraçosa que já aconteceu com ela. Mas então, o olhar frio e penetrante de Arata ecoava em sua mente. Seu corpo estremeceu, e o som de um leve gotejamento ecoou no banheiro. Ayazaka olhou fixamente para o telefone, piscando confusa com o tom de descagem repentino. Ela não sabia o que tinha acabado de acontecer, mas ordens eram ordens. A caminho da classe 2-3, e o que Azuna parecia um pouco culpada. Desculpe por mais cedo. Kaguya foi longe demais. Não é sua culpa, respondeu Arata calmamente com a expressão inalterada. Ele estreitou os olhos ligeiramente. Ele já tinha ouvido esse nome antes, Shinomiya Kaguya. Aruno o havia mencionado algumas vezes. Com a habilidade de Aruno, os negócios de sua família se expandiram rapidamente nos últimos anos, especialmente no mundo moderno. E claro, um sucesso como esse sempre atraiu o tipo errado de atenção. A família Shinomiya era um desses problemas. Encontrar Kaguya hoje o lembrou disso. Já que é esse o caso, é melhor começar por eles. Hora de dar um exemplo. Deixe o mundo saber. Mexer nos negócios do demônio não é algo que você possa evitar. Classe 2-3. É isso aí, disse Azuna quando pararam em frente à porta da sala de aula. Espero que ela ainda não tenha ido embora. Ela abriu a porta. Uma sala de aula imaculada apareceu.
A brisa que vinha das janelas abertas agitava suavemente as cortinas brancas. A luz dourada do sol entrava, lançando raios quentes e brilhantes sobre as mesas e o chão. O ambiente inteiro parecia tranquilo e convidativo. Bem no fundo da sala de aula, uma garota com longos cabelos roxos apoiava o queixo na mão, olhando fixamente para fora da janela. Ela usava o uniforme padrão da Xuxin, com meias pretas até a coxa envolvendo as pernas. Um ar estranho, porém cativante, a envolvia como uma aura misteriosa que mantinha as pessoas à distância. Mesmo quando a porta se abriu com um estrondo, quebrando o silêncio, ela não se moveu um centímetro. Seu olhar permaneceu fixo na vista lá fora, como se estivesse perdida em seu próprio mundo, intocável, inalcançável. Ah, graças a Deus, disse Azuna com um sorriso aliviado. Senju Ogahara Itaji-san ainda está aqui. Ao ouvir sua voz, a testa de Itaji se contraiu levemente. Ela virou a cabeça lentamente, os olhos como gelo enquanto olhava para Azuna, expressão fria, distante e legível. Mas quando ela viu melhor o rosto de Azuna, ela soltou um fraco, reconhecendo-a como a garota que um dia descobriu seu segredo. Arg, que sorte a minha de encontrar esse chato de novo. Itaji resmungou interiormente, seus olhos subconscientemente se encheram de um pouco mais de cautela. Azuna rapidamente fechou a distância com passos leves e rápidos. Itaji-san, imagino que você tenha presenciado algum tipo de evento sobrenatural, não é? Ela disse, cheia de confiança. Trouxe alguém do clube de pesquisa sobrenatural comigo, talvez ele possa te ajudar. Clube de pesquisa sobrenatural? Itaji fez uma pausa com uma expressão indiferente. Não estou interessada. Ela já tinha ouvido falar daquele clube antes. Mas vamos lá, não era basicamente um clube de harém? E ela deveria confiar naquele cara para resolver o problema dela? Não se preocupe. Azuna bateu a mão no ombro de Itaji com um olhar sincero. O presidente Arata é realmente forte. O que aconteceu na sala do conselho estudantil a convenceu completamente do poder de Arata. Arata era definitivamente alguém que entendia e conseguia lidar com coisas sobrenaturais. Itaji se levantou de repente, limpando a mão de Azuna. Cuide da sua vida, disse ela secamente. Então, sem dizer mais nada, ela subiu na cadeira, subiu no parapeito da janela e pulou. Ah é? Azuna ficou atordoada. Ela correu para a janela e olhou para baixo instintivamente, apenas para ver Itaji flutuando como uma pena, balançando suavemente no ar. Azuna, ela deu um tapinha no peito e soltou um suspiro de alívio. Certo, esqueci. Itaji-san tem essa configuração. Ela franziu a testa levemente. Mas se for esse o caso, como diabos vamos ajudá-la com o problema dela? Como presidente do conselho estudantil, Azuna se sentia responsável pelo bem-estar de todos os alunos, mental e corporal. Enquanto ela quebrava a cabeça, Arata observou a descida flutuante de Itaji com curiosidade, então murmurou suavemente, vento. No momento em que ele falou, a brisa na sala de aula pareceu responder. As correntes de ar se reuniram, formando uma mão invisível que gentilmente pegou Itaji no ar e a trouxe de volta, flutuando direto pela janela para a classe 2, 3. A expressão de Itaji era de pura confusão, choque estampado em seu rosto. E no momento seguinte, ela caiu diretamente nos braços de Arata. Azuna, o que acabou de acontecer? Arata a pegou no colo como se fosse uma noiva, casualmente a balançou em seus braços e comentou, mais leve do que eu esperava. Voltando à realidade, Itaji instintivamente pegou sua saia. Mas Arata percebeu suas intenções. Com um sorriso irônico, ele levou as mãos à cintura fina dela e a sacudiu de brincadeira. Kug. Itaji estremeceu no momento em que um barulho alto soou. Lápis, borrachas, réguas triangulares, réguas comuns, até mesmo tesouras, estilete e um grampeador saíram de debaixo da saia dela como um mini arsenal. As pálpebras de Azuna se contraíram. Sua voz soou complexa. Itaji-san, como exatamente você conseguiu encaixar tudo isso aí? Era só uma saia escolar normal. Será que isso também tinha algum tipo de habilidade sobrenatural? Alguns momentos depois, quando tudo terminou de cair e não havia mais nada a ser escondido, Arata finalmente parou e gentilmente a colocou no chão. Itaji ficou em silêncio, com os lábios apertados, olhando para as armas espalhadas a seus pés. Ela respirou fundo, ergueu os olhos azuis e encarou Arata. O que você acabou de fazer? Arata acenou com a mão. Uma brisa passou pela sala de aula. Kiaya! Azuna gritou, rapidamente pressionando as mãos sobre a saia. Itaji, parado bem na frente de Arata, não foi rápido o suficiente. A corrente de ar repentina levantou completamente sua saia, dando a Arata uma visão desobstruída. Elegante, ele notou interiormente um pouco impressionado. Então ele sorriu. Você quer dizer isso? Itaji. Os olhos dela tremeram. Como diabos alguém pode ser tão indiferente sobre esse tipo de coisa? Ainda assim, a pequena façanha de Arata a ajudou a entender o que Azuna quis dizer antes quando disse que ele era realmente capaz. Então, ele era como ela? Alguém que também teve um encontro com o sobrenatural? Mas, Itaji respirou fundo com a expressão firme. Então, pelo que parece, vocês dois estão aqui para me ajudar? Azuna sentiu com um olhar sério pela primeira vez. Mas, desculpe, disse Itaji, cruzando os braços com um olhar frio. Eu realmente não confio em humanos. Então, você pode ir embora agora. Azuna congelou. Ela não confia em humanos? Ah? Arata falou de repente com um sorriso nos lábios. Bem, que coincidência. Agora foi a vez de Itaji parecer confusa. Arata encostou-se casualmente na mesa, seu sorriso se aprofundando enquanto ele dizia, quase num sussurro. Ainda bem que não sou humano. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Ainda bem que não sou humano. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, um par de asas negras, parecidas com as de um morcego, de repente se abriu nas costas de Arata. Os olhos de Senju Ogahara Itaji se arregalaram levemente, cheios de descrença. Encostado casualmente em uma mesa, Arata bateu levemente as asas e sorriu. Quer fazer um acordo com um demônio?
A visão bizarra fez o coração de Itachi bater mais rápido. Ela mordeu o lábio e olhou para as asas de Arata em silêncio. Azuna agarrou a cabeça, parecendo um pouco atordoada. Espera aí. O que está acontecendo agora? Presidente Arata, ele tem asas agora? Um demônio. Por que isso parece estranhamente familiar? Seu cérebro deu uma rápida rebobinada, e então uma percepção a atingiu como um caminhão. O clube de pesquisa sobrenatural. Aquela lista de preços que eles tinham do lado de fora do campus. Com pedidos que iam de demônios de classe baixa a de classe média, até um rei demônio, o rei demônio. O coração de Azuna começou a disparar, seus olhos se encheram de choque. Espera aí, isso não foi só uma bobagem Shunibyo? Demônios, são mesmo reais? Sua expressão ficou complicada. Presidente Arata, você não está brincando, está? Claro que não, respondeu Arata, confiante. Eu já não te contei lá no clube. Azuna piscou. Quando? Lembra daquela lista de preços? Sua pálpebra se contraiu. Quem diabos levaria uma coisa dessas a sério? Só o fato de lidar com a existência de poderes sobrenaturais já havia destruído sua visão de mundo. E agora? Demônios também? Será que este é mesmo o mundo em que ela pensava viver? Um pensamento repentino cruzou sua mente. Espere, poderia ser. Ela estava realmente dentro de algum tipo de mundo de jogo de realidade virtual ultra-realista o tempo todo? E só descobrindo a verdade ela poderia retornar à realidade? Enquanto isso, Itachi apenas encarava Arata com um olhar complexo. Ela sempre achou que era estranho o suficiente. Mas hoje, ela acabou de conhecer alguém ainda mais estranho. Um demônio, hein? Ela murmurou suavemente. Então ela ergueu os olhos, encontrando o olhar carmesim de Arata. Após uma pausa, ela falou. Comparados aos humanos, talvez os demônios sejam realmente mais confiáveis. Vindo de alguém com seu passado, não foi difícil para ela aceitar a verdadeira natureza de Arata. O quê? Azuna a encarou perplexa. Itachi-san, você está quebrado? Ela não disse isso em voz alta, mas seus olhos disseram tudo. Confiar mais num demônio do que num humano? Você só pode estar brincando. Os demônios, sejam em mitos ou livros, nunca são retratados como confiáveis. Se você tivesse passado pelo que eu passei, entenderia, disse Itachi calmamente. Mas essa simples frase revelou muita coisa. Azuna abriu a boca, mas não conseguiu encontrar palavras para responder. Itachi teria sido tão gravemente ferida por pessoas? Seria por isso que ela preferia confiar em um demônio? Se sim, então talvez ela não tivesse o direito de insistir em todo esse discurso de acreditar na humanidade. Ainda assim, confiar em um demônio era problemático em muitos níveis. Mas, Arata parece confiável, certo? Ela não o conhecia há muito tempo, mas ele sempre transmitiu uma boa impressão. Naquele momento, os olhos de Itachi estudavam Arata em silêncio. Não esperava que o lendário presidente do clube de pesquisa sobrenatural fosse um verdadeiro demônio. Ela soltou um suspiro suave, puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ele. Cruzou as pernas instintivamente, claramente ainda cautelosa depois daquela rajada de vento anterior. Somente depois de ter certeza de que estava totalmente segura, ela finalmente falou novamente. Se for você, demônio-san, talvez você realmente possa resolver o meu problema. A expressão de Azuna ficou ainda mais conflituosa. É só isso que você precisa para confiar nele? Um pouco antes, ela estava completamente no modo cuide da sua vida. Agora Arata mostra um par de asas e bum, mudança total de ideia? Itachi apenas deu de ombros. Não foi você quem disse que me ajudaria? Ok, justo, Azuna suspirou. Como presidente do conselho estudantil, ela não podia simplesmente ignorar um aluno que claramente estava lidando com alguma coisa. Mas falando sério, por que tinha que ser um demônio? Azuna começou a se sentir inquieta novamente. Além disso, continuou Itachi, com um demônio como ele por perto. Mesmo se eu quisesse ir embora, duvido que conseguiria. Então seus olhos azuis brilharam um pouco. Notei uma coisa desde antes. Demônio-san, você está interessado em mim? Arata sorriu. Você é bem esperto. Afiado? Respondeu Itachi friamente. Ou talvez você não esteja escondendo bem. É por causa da minha normalidade? Ela estreitou os olhos. Ou, é por causa da minha aparência. O termo Clube do Harém surgiu em sua cabeça. Será que ela finalmente enxergava a verdade? Um demônio obcecado em construir seu harém? Arata não negou. Em vez disso, respondeu confiante. Ambos na verdade. Mas, seu olhar se aprofundou. A razão mais importante é porque você tem o que é preciso para ficar ao meu lado. Itachi congelou. As qualificações para ficar ao lado de um demônio? O que isso significa? Ela não conseguia entender direito. Além da maldição do caranguejo do peso, ela não achava que houvesse nada de particularmente especial nela. Caranguejo de peso, caranguejo de pedra pesado, pode privar uma pessoa de seu peso e pode até mesmo apagar a presença da vítima completamente. Ele tirou o peso de Itachi. Itachi refletiu sobre isso por um momento. Mas então novamente. Se ela não conseguia descobrir, por que se preocupar? Sem hesitar, Itachi desistiu de pensar e fixou seu olhar em Arata com os olhos brilhando. Isto era uma oportunidade. Por medo de que alguém descobrisse o que havia de errado com seu corpo, ela se trancou por 2 anos inteiros. 2 anos. Ela se isolou de tudo, sem amigos, sem atividades, vivendo como uma herdeira enclausurada de uma mansão isolada. Ela basicamente se transformou em um ouriço cheio de espinhos. De alguma forma, em algum lugar ao longo do caminho. Isso se tornou seu normal. Ela tentou perseguir o caranguejo do peso novamente. Tentou recuperar seu peso. Tentou recuperar seu antigo eu. Mas todas as vezes ela falhou. E depois disso, ela nunca mais viu o caranguejo. Ela honestamente pensou que essa vida estranha e vazia continuaria assim para sempre. Mas então, os pensamentos de Itachi giravam. Ela não esperava encontrar alguém ainda mais estranho que ela. Um demônio. O preço desse acordo, provavelmente sou eu, não é? Sua voz estava calma quando ela disse isso. Afinal, Arata nem sequer tinha sido sutil.
Ele não estava mais insinuando. Ele estava expondo tudo descaradamente. Arata olhou para ela e sorriu. Exatamente. Vou resolver o seu problema e você se juntará à minha família. Família. Itaji saboreou a palavra, revirando-a mentalmente. Então deu uma tradução que fazia mais sentido para ela. Um harém? Arata deu de ombros. Essa é uma maneira de dizer. É? Azuna piscou em choque e gaguejou. A harém? De repente, tudo fez sentido. Então os rumores sobre o clube do harém não eram apenas rumores, afinal? Itaji estreitou os olhos para Arata e murmurou baixinho. Pelo menos você é honesto sobre isso. Ela fechou os olhos, claramente dividida por dentro. De um lado, anos de solidão e dor, presos pela maldição do caranguejo, separados de uma vida normal. Por outro lado, ela pensou nos membros do clube de pesquisa sobrenatural. Ela se tornaria uma delas? Se ela não conseguisse se livrar dessa maldição, ela provavelmente acabaria morrendo sozinha, não é? Itaji ponderou discretamente os prós e os contras. Então ela abriu os olhos e estudou Arata cuidadosamente. Por fim, ela soltou uma risadinha discreta. Arata, não é de se admirar que todos os caras da Xuxin tenham inveja de você. Você não só tem uma sorte incrível com as mulheres, como também parece ter saído de um mangá como mestre de cerimônias. Ao dizer isso, Itaji já estava convencida. No mínimo, a aparência de Arata era totalmente o tipo dela. E além disso, caranguejo de peso ou demônio? Não era como se ela tivesse uma terceira opção. Uma vez tomada a decisão, ela se sentiu muito mais calma. Ela olhou para Arata e perguntou diretamente. Você consegue realmente ver de onde vem minha estranheza, demônio-san? Arata olhou para ela e assentiu. É a maldição do caranguejo do peso, certo? Bingo! Itaji sentiu isso em seu íntimo. Ele realmente conseguia ver através disso. Ele percebeu o problema imediatamente. E a julgar pelo tom de voz, ele não pareceu nem um pouco intimidado por isso? Era tudo que ela precisava. Ela se levantou e fez uma reverência profunda para Arata. Por favor, me ajude a recuperar o que é meu. Arata encostou-se na mesa e não se moveu, apenas deu um leve sorriso. Recuperar o peso não é difícil. Uma simples purificação seria suficiente para lidar com a maldição do caranguejo. Mas, o que você perdeu não foi só peso, né? Ele olhou nos olhos dela. Você está pronta para retirar tudo que veio com isso? Os olhos de Itaji se arregalaram. Então seu coração ficou pesado. Ela não havia perdido apenas peso físico. Ela havia perdido seus sentimentos, seus fardos, sua gravidade emocional. Seguiu-se um longo silêncio. Ela estava pronta para carregar tudo isso de novo? A sala de aula parecia parada, quase congelada. Lá fora, a brisa farfalhava entre as folhas, como se a própria natureza estivesse esperando por uma resposta. Afinal, Itaji ergueu a cabeça, o olhar firme e cheio de determinação. Estou pronta. Ela já tinha se decidido. Não fuja mais. Chega de se esconder. Entendo. Arata se levantou com um sorriso irônico no canto dos lábios. Então seu pedido está aceito. Azuna abriu a boca, querendo dizer alguma coisa. Ela tinha acabado de ouvir tudo sobre esse acordo. Depois disso, Itaji se entregou a Arata. Isso era realmente suspeito. Um acordo como esse era ilegal na Academia Xuxin, principalmente bem debaixo do nariz do presidente do conselho estudantil. Azuna cerrou os punhos. E ainda assim, Arata não pressionou ninguém. Itaji tomou a decisão sozinha, tentando resolver seu próprio problema. E como uma mera humana, que direito ela tinha de interferir nas ações de um demônio? Azuna soltou um suspiro de frustração. Do outro lado, Arata colocou a mão no ombro de Itaji. Um clarão de luz pura e radiante irrompeu. Os olhos de Itaji se arregalaram. Seu longo cabelo roxo se ergueu no ar como se tivesse sido pego por uma tempestade de vento. Algo estava saindo do seu corpo. O peso dela estava voltando. Roar. De repente, um rugido gutural irrompeu de dentro dela. No momento seguinte, um enorme fantasma de um caranguejo começou a emergir. Seu tamanho parecia capaz de preencher a sala de aula inteira. Cada vez que suas garras enormes se contraíam, elas levantavam rajadas de vento uivantes. Azuna tapou a boca com a mão, os olhos arregalados de medo. Esse é o caranguejo do peso? Itaji estreitou os olhos. É isso aí. Ela só o tinha visto uma vez, mas nunca esqueceria a criatura que virou sua vida de cabeça para baixo. Roar, o caranguejo soltou outro berro, seus olhos fixos em Arata com intenção assassina. Arata soltou uma risada curta. Nossa, esse caranguejo é mais possessivo do que eu esperava. Itaji piscou. Possessivo? Antes que ela pudesse pensar mais, o caranguejo fantasma atacou com as duas garras, lançando um ataque direto em Arata. Crack, suas pinças colidiram com a mão levantada de Arata. Cuidado! Azuna gritou, mas Arata não se mexeu. Ele simplesmente levantou uma mão. Bum! De repente, uma teia de rachaduras se espalhou pela enorme carapaça do caranguejo. K-creche. Num piscar de olhos, o fantasma gigante se despedaçou em luz e desapareceu sem deixar vestígios. Itaji e Azuna ficaram ali boquiabertas, completamente atordoadas. Acabou? Capítulo 167. Não, isso é só o começo. A voz calma de Arata ecoou. Azuna piscou confusa, sem entender bem o que ele queria dizer. Ao ouvir isso, Itaji estreitou os olhos levemente e explicou. Aquilo era apenas uma projeção do caranguejo de peso. Azuna arregalou os olhos ao perceber. Então, essa coisa pode aparecer de verdade mais tarde? Só de pensar nisso ela já tremia. Até mesmo aquela sombra foi suficiente para fazê-la sentir o quão pequena e impotente ela era como humana. Se a coisa real aparecer, ela não conseguiu evitar tremer ao pensar nisso. Procurando encrenca, hein? Itaji olhou para Arata e disse em voz baixa, tenho a sensação de que não é o caranguejo que vai começar a briga. Arata sorriu. Nossa, não achei que nos conhecíamos há tempo suficiente para você me entender tão bem. Não, ela balançou a cabeça. É que suas intenções são óbvias demais. Então vamos. O sorriso irônico de Arata se alargou.
Claro, aquele caranguejo olhou para ele como se guardasse um sério ressentimento. Naturalmente não havia a mínima chance de Arata deixar isso passar. De repente, mestre, a voz de Stella ecoou na mente de Arata. Ele ergueu uma sobrancelha. Stella? Uma voz doce respondeu, e Luna também está aqui? Mestre Luna interrompeu, aquele caranguejo. Acho que pode ser realmente útil. Arata pareceu um pouco surpreso. Luna continuou. No momento em que apareceu, meu mapa astral reagiu. Só um pouco, mas reagiu. Arata coçou o queixo e estreitou os olhos. Eu vejo. Isso selou tudo. Aquele caranguejo definitivamente não iria escapar dessa. Enquanto isso, graças à magia de purificação de Arata, Itachi podia sentir seu corpo ficando mais pesado. O peso dela. Seu peso real estava finalmente voltando. Aquela sensação há muito perdida de estar verdadeiramente vivo, estava de volta. Seu coração estava disparado, mas seus lábios se curvaram inconscientemente. Mas com esse peso também vieram a dor e as memórias. A mãe dela. Um gemido abafado escapou de seus lábios. Suas sobrancelhas franziram. O sorriso desapareceu, substituído por uma tristeza visível. Ela sabia que isso aconteceria no momento em que decidisse recuperar o peso. Mas ainda assim, a enxurrada de emoções negativas parecia que poderia esmagá-la novamente. Seu corpo balançou, quase desabando. Então, uma mão grande e quente pousou suavemente em sua cabeça. Harmonia. A voz de Arata era calma e suave. Ele usou a habilidade Nijimitama do demônio de 4 almas que simboliza harmonia, meditação e compaixão. Uma onda de paz, compaixão e calor fluiu da mão dele para o corpo dela, acalmando a tempestade em seu coração. Itachi piscou surpresa e olhou para ele, com os olhos ligeiramente desfocados. Então, como se fosse atraída por ele, ela se inclinou para frente e enterrou o rosto no peito dele. Ela sussurrou suavemente, pai, Azuna. Arata, espere, o quê? A expressão de Arata se contraiu. Um raro olhar de choque passou por seus olhos. Ele conheceu muitas pessoas, acolheu muitas companhias. Mas isso era novidade. Ele e Azuna trocaram olhares, ambos sem saber como reagir. Enquanto isso, Itachi se agarrava a ele como se fosse a coisa mais natural do mundo, murmurando pai. Repetidamente. Um tempo se passou. As memórias dolorosas se acalmaram por enquanto, e sua mente clareou. E então, ela congelou. O que ela acabou de fazer? Ela abraçou Arata? Chamou de pai? Ugh, mantenha calma. Respire fundo. Mas ela não conseguia ficar calma. Arata tinha um cheiro tão reconfortante, exatamente como um pai deveria ter. Os olhos dela ficaram turvos. Foi muito bom, quase como se aquelas memórias dolorosas estivessem desaparecendo no fundo. Então, olhando para Arata com um pequeno e sutil sorriso, pai. Arata? Seu tom era complicado. Você está acordado agora, certo? Itachi se afastou do abraço, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha e sorrindo alegremente. Por quê? Você não gostou? Arata semicerrou os olhos. Quer dizer, não gostar definitivamente não é o problema aqui. Como alguém acostumado a ser chamado de mestre ou ouvir pai daquele jeito era algo completamente diferente. Antes um homem sustentado, agora um homem que cuida dele, então ele se tornou o Sugar Daddy. Itachi sorriu novamente, dando um passo para trás com as mãos atrás das costas e as bochechas um pouco coradas. Ela não esperava agir com tanta ousadia. Mas ainda assim, aquele sentimento agora foi muito legal. As memórias dolorosas em seu coração pareciam ter desaparecido um pouco mais. Ela tocou suavemente o peito. Seu coração estava batendo mais rápido que o normal. Seria porque ela havia encontrado algo novo em que se agarrar? Agora que a maldição do caranguejo do peso havia desaparecido, ela se sentia muito mais leve por dentro. Ao lado, o rosto de Azuna se contraiu. Sim, ela definitivamente não deveria ter ficado para isso. Arata, por outro lado, coçou o queixo, saboreando silenciosamente a sensação única que Itachi acabará de lhe deixar. Então seus olhos se estreitaram. Ele já havia descoberto a localização real do caranguejo de peso, rastreado a partir da aura deixada por sua projeção. Zumbido. Um círculo de magia negra surgiu sob seus pés. A mudança repentina fez com que o Azuna e Senjo Gahara e Itachi voltassem a si. Itachi se recompôs e perguntou, o que é isso? Magia de teletransporte, respondeu Arata casualmente. Magia? Teletransporte? As duas garotas piscaram, arregalando os olhos de surpresa. Até mesmo Itachi, que já havia vivenciado uma boa dose de estranheza sobrenatural, nunca tinha visto algo tão fantástico quanto magia de verdade antes. Então vamos atrás daquele caranguejo? Perguntou Itachi, com um lampejo de compreensão nos olhos. Então ela prosseguiu, posso ir também? Afinal, aquele monstro era quem tinha tirado o peso dela. Ela definitivamente tinha um problema para resolver. Arata assentiu. Claro. Ao ouvir isso, Itachi caminhou calmamente até o lado de Arata e naturalmente agarrou seu braço como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os olhos de Azuna tremeram ao ver aquilo e ela murmurou. Você está se adaptando rápido demais? Itachi piscou inocentemente. Não consigo evitar. Já faço parte da gangue do demônio agora. E além disso, ela inclinou a cabeça e deu um sorriso irônico. Você também é cúmplice. Cúmplice? A expressão de Azuna congelou. Itachi continuou suavemente. Se você não tivesse trazido esse cara diabólico aqui em primeiro lugar, eu ainda estaria sofrendo sozinho, não é? Então, ela deu um sorriso suave e sincero. Obrigada por isso. Azuna abriu a boca, mas tudo que saiu foi um suspiro de impotência. Isso não parece um agradecimento que eu queira ouvir. Como presidente do conselho estudantil, ela não apenas testemunhou pessoalmente Arata reunindo seu harém. Como agora ela aparentemente era uma das razões pelas quais isso aconteceu também. A consciência dela não estava bem com isso.
Bem, então, até a próxima. Itachi acenou casualmente para ela. Mas naquele momento Asuna de repente deu um passo à frente e agarrou o outro braço de Arata. Com um sorriso, ela disse, você se importaria de me levar junto? Itachi. Arata apenas deu de ombros. Tomar um ou dois não faz diferença. No instante seguinte, o círculo mágico negro se iluminou intensamente. E num piscar de olhos, os três desapareceram sem deixar vestígios. Em algum lugar longe de Xuxin, em uma caverna subterrânea úmida e sombria, um círculo de magia negra surgiu do nada. Um momento depois, Arata e as meninas apareceram em um flash de luz. Asuna e Itachi piscaram levemente desorientadas. Estamos em um lugar diferente? Eles olharam ao redor da caverna escura com uma mistura de admiração e descrença. Há apenas um piscar de olhos, eles estavam na cidade. Agora estavam aqui. Então era mesmo magia de teletransporte. Seus corações ainda estavam acelerados por causa daquela experiência surreal. Rugido. De repente, um rugido gutural ecoou do fundo da caverna. O som reverberou como uma onda de choque e toda a caverna começou a tremer violentamente. Pedaços de rocha caíram das paredes. Que diabos foi isso? Asuna gritou de surpresa. Itachi estava um pouco mais calma, franzindo a testa enquanto analisava. Ele deve ter nos notado. Afinal, este é o covil dele. Enquanto ela falava, um som profundo e estrondoso ficou mais alto. Algo enorme estava se aproximando, raspando o chão rochoso. E então, orbes gêmeas emergiram do vazio e círculos perfeitos, vastos e silenciosos, flutuando como luas mortas. Gole. Asuna engoliu em seco com a voz trêmula. Aqueles olhos não são deles, são. Arata respondeu categoricamente. Pode ir em frente e deixar de lado a parte do não são ponto. Assim que terminou, Arata estalou os dedos. Naquele momento, uma onda de luz explodiu instantaneamente, iluminando toda a caverna como se fosse meio-dia. O musgo nas paredes ao redor brilhava levemente verde sob a claridade repentina. Uau, é enorme. Os olhos de Asuna se arregalaram. A caverna era tão enorme que era quase difícil de acreditar. Mas o verdadeiro foco era a coisa à frente delas. Um caranguejo enorme, quase grande o suficiente para encher a caverna inteira, apareceu diante deles. Sua concha emitia um brilho fraco, áspero e irregular como uma pedra antiga desgastada pelo tempo. As bordas de sua carapaça eram irregulares como lâminas de serra, cada serrilha afiada o suficiente para cortar aço. As grossas pernas de caranguejo eram como pilares de pedra, cobertas por uma espessa camada externa e com espinhos voltados para trás, cada um da largura de um braço humano. Só de olhar para aquilo, Asuna e Itachi sentiram um medo profundo e primitivo. Esse é o corpo real do caranguejo pesado? Asuna prendeu a respiração. Sua boca ficou seca e seu coração batia loucamente. De repente, o caranguejo peso soltou outro rugido e avançou contra eles, com todas as suas 8 patas ecoando pelo chão. Arata deu um passo à frente, imperturbável. Vocês dois fiquem aqui. Não se mexam. É? Asuna entrou em pânico. Espera aí, você vai mesmo lutar contra essa coisa? Não deveríamos, quero dizer, talvez devêssemos nos teletransportar de volta ou algo assim? Parecia poderoso demais. Tipo, não tinha a mínima chance de vencer esse tipo de luta contra um chefe. Mas antes que ela pudesse terminar esse pensamento, a aura de Arata explodiu. Num piscar de olhos, ele desapareceu. E no momento seguinte, ele reapareceu logo acima da cabeça do caranguejo pesado. Os olhos do monstro se arregalaram de uma forma estranhamente humana. Choque? Então, zumbido. Um imenso campo gravitacional irrompeu, tentando esmagar Arata no local. Mas ele apenas sorriu. Tão generoso. Me dando um polimento antes da luta? E com isso, Arata caiu como um meteoro. Uma faísca de luz estelar brilhou ao redor de seu pé enquanto ele caía com força, bem em cima da cabeça do caranguejo. Bum! Capítulo 168. Bum! Com um estrondo estrondoso, a carapaça dura do caranguejo se partiu e fraturas se espalhando como uma teia de vidro quebrado. Carne de caranguejo suculenta e macia apareceu através das rachaduras, o impacto rompendo seu enorme corpo semelhante a uma montanha sem nem mesmo diminuir a velocidade. A força do golpe não parou. Ele atravessou o caranguejo gigante e bateu no chão rochoso abaixo dele. Colidir. O solo explodiu em fragmentos, lançando pedaços de pedra em todas as direções enquanto uma enorme cratera se formava sob seu corpo esmagado. Iá! O caranguejo do peso soltou um grito agudo, estridente e agonizante, como uma lâmina penetrando diretamente nos tímpanos. O som atravessou a caverna, forçando Yuki Asuna e Senjo Gahara Itachi a recuarem de dor. Logo depois, as chamas estelares envolvendo o pé de Arata se espalharam como fogo, rastejando rapidamente por todo o corpo enorme do caranguejo. Ryu! A fera gigante gritou e se contorceu violentamente em agonia, sacudindo toda a caverna subterrânea como se ela fosse desabar a qualquer segundo. Vendo isso, Arata calmamente aumentou a potência. As chamas aumentaram com um rugido, e uma coluna de fogo estrelado disparou para cima como um foguete. As estalactites no teto da caverna começaram a derreter sob o calor intenso, até que finalmente uma enorme abertura se abriu acima. A luz do sol, fraca e dourada, entrava pela nova clarabóia. Alguns segundos depois, o rugido parou. O corpo da enorme criatura finalmente ficou imóvel. Ao ver isso, Arata falou, Luna. Já vou, respondeu Luna, do signo de Câncer, caranguejo. Com isso, uma pequena figura translúcida com longos cabelos azuis como águas vivas desceu e pousou suavemente no ombro de Arata. Ela deu um pequeno empurrão com as mãos e flutuou até a enorme cabeça do caranguejo, levantando os braços graciosamente.
Como uma espécie de antiga sinfonia celestial, um enorme mapa estelar se desdobrou lentamente em suas mãos, brilhante, radiante e repleto de energia cósmica. O mapa estelar brilhava com pequenas constelações brilhantes, cada uma pulsando com um poder misterioso. E então, o centro do mapa se contorceu de forma anormal, como se o próprio espaço tivesse sido rasgado, e um vazio escuro como breu começou a se formar. Um buraco negro. A atração era forte, tão forte na verdade, que o enorme cadáver do caranguejo gigante começou a ser sugado para dentro dela, pouco a pouco. Kurg. Quando o corpo foi totalmente absorvido, Luna soltou um gemido suave. Ela podia sentir, algo dentro dela havia mudado. Algo sutil, mas profundamente profundo. Ao mesmo tempo, um Jin familiar ecoou na mente de Arata. Jin. Sua peregrinação do zodíaco passou por uma mudança sutil. Arata levantou uma sobrancelha. Ele abriu a habilidade Peregrinação do Zodíaco e a examinou rapidamente, seu olhar fixo no signo de Câncer. Casulo de Câncer. Invoca um casulo de poeira estelar que cura qualquer um que esteja dentro dele. Poder do caranguejo do peso. Concede o conceito de peso. Arata estreitou os olhos. Então ele herdou as habilidades do caranguejo de peso. Não me diga. A peregrinação do zodíaco pode evoluir absorvendo criaturas que combinam com seu signo? Enquanto seus pensamentos vagavam, seu olhar se elevou até a tênue estrela vermelha pairando acima, sua mente correndo solta com especulações. Espere. Vamos acabar coletando as 4 forças fundamentais do universo também? Essa mudança em Câncer realmente chamou sua atenção. A consciência de Arata então afundou no espaço das peças malignas, e no momento em que ele fez isso, ele sentiu, seu corpo inteiro ficou pesado. Arata franziu a testa. O espaço da peça maligna tem peso agora? Então foi isso que aconteceu com a aquisição do conceito peso, assim como o conceito de sol. Ele começou a juntar as peças. Um novo universo. Só de pensar nisso ele sentiu arrepios. O que exatamente você está planejando, peça maligna? Desde que esse espaço nasceu, Arata sentiu algo incomum nessa habilidade. Criar peças para invocar seguidores. Essa parte estava boa. Mas agora ele está incluindo signos do zodíaco, elementos cósmicos, o maldito sol e agora a gravidade? Isso é realmente algo que uma habilidade, peça maligna, deveria fazer? Enquanto Arata estava absorto em seus pensamentos, Luna flutuou de volta para o espaço da peça maligna. Mestre. Arata se recuperou e se virou para ela. Como você está se sentindo? Com um sorriso radiante, Luna ergueu os braços e sorriu. Incrível. Nunca me senti tão bem antes. Ah, e acho que agora também consigo controlar a gravidade. Ela acenou com a mão na direção de sua constelação com um sorrisinho presunçoso. Mas nada aconteceu. Luna inchou as bochechas. Arata riu baixinho e lhe deu um tapinha na cabeça. Provavelmente é porque este espaço é meio especial. Depois de confortá-la um pouco, Arata permaneceu um pouco mais no espaço da peça maligna antes de retornar ao mundo real. E o que o recebeu foi a caverna completamente destruída onde eles tinham acabado de lutar. Está morto? Azuna olhou para Arata atordoada, ainda incapaz de processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Tudo terminou tão rápido que quase parecia que tudo tinha sido um sonho. Mas não, aquela aura esmagadora, aquele caranguejo aterrorizante que poderia abalar a terra com um único passo, tinha sido real. Só de ficar perto dela, seu corpo ficou mole de medo. E ainda assim, Arata o derrubou com um chute. Gole. Azuna engoliu em seco, seu olhar se voltou para Arata, os olhos cheios de admiração, como se ela estivesse olhando para um deus. Essa era a única maneira que ela conseguia descrever. E ao mesmo tempo, ela se sentiu um pouco envergonhada. Pensar em como ela queria escapar usando magia de teletransporte a alguns momentos parecia meio estúpido agora. Então é isso, o que um demônio realmente é. Itaji sussurrou com os olhos ainda fixos na figura de Arata. Sua presença avassaladora deixou uma impressão inesquecível nela. Isso também a fez perceber. Ela subestimou completamente do que os demônios eram capazes. Ao contrário de Azuna, Itaji já havia encontrado o caranguejo do peso antes. Ela tinha alguma história com ele, e ao longo dos últimos anos ela vinha perseguindo lendas e rumores relacionados a ele. E pelo que ela aprendeu, em alguns mitos o caranguejo do peso era considerado divino. Mas agora somente Arata havia se tornado aquela figura divina. Mesmo sendo apenas uma espectadora, Itaji não conseguia evitar que suas mãos tremessem de excitação. Clube de pesquisa sobrenatural? Não, esta era a família de Arata. Seu harém. Ela respirou fundo, seus olhos brilhando com pura adrenalina. Muito em breve, ela também se tornaria parte daquele harém. Ela teria a experiência de derrotar pessoalmente algo como o caranguejo do peso. Que tipo de adrenalina seria essa? Itaji mal podia esperar para descobrir. Sua vida monótona e previsível estava prestes a tomar um rumo selvagem. Enquanto isso, a figura de Arata brilhou enquanto ele se aprofundava na caverna subterrânea. Ele coçou o queixo, olhando para a enorme parede de pedra que outrora abrigou o caranguejo do peso. Então deve ter sido aqui que ele viveu. Arata olhou ao redor, mas não encontrou nada de especial. Então algo chamou sua atenção em um canto escuro. Ovos. Ele se aproximou e encontrou um aglomerado de esferas transparentes, perfeitamente redondas e empilhadas, parecidas com bolhas. Um segundo depois, a pequena forma espiritual de Luna apareceu novamente. Mestre, são ovos de memória. Seus olhos brilharam enquanto ela olhava para os orbes brilhantes. Arata ergueu uma sobrancelha. Útil para você? Super útil. Luna sentiu furiosamente. Se eu absorver esses ovos de memória, posso aprimorar o conceito de peso dentro de mim. Desde que herdou o poder do caranguejo do peso, ela conseguia dizer exatamente para que serviam essas coisas.
Eu vejo. Arata assentiu levemente. Então vou deixá-los com você. Eba, mestre, você é o melhor. Luna praticamente pulou de alegria, deu uma pequena volta no ar e então beijou Arata na bochecha antes de voar alegremente em direção aos ovos de memória. E então ela começou a chupar, tipo, inalando-os intensamente. Olhos fechados, parecendo estar em pura felicidade. Arata riu baixinho e deixou que ela se divertisse enquanto ele andava ao redor para verificar o resto da caverna. Mas, nada mais. Seriamente? Além dos ovos de memória, não havia absolutamente nada em toda a caverna. Arata estalou a língua, decepcionado. Bem, não há muito o que explorar aqui. Depois que Luna terminou de absorver todos os ovos, Arata se teletransportou de volta para o lado de Azuna e Itachi. O reaparecimento repentino assustou Azuna. Mas quando ela percebeu que era Arata, ela deu um tapinha no peito e soltou um suspiro de alívio. Vamos, disse Arata enquanto um círculo de magia negra aparecia sob seus pés. É isso? Azuna piscou. Já acabou? Arata a encarou. Se você está tão curiosa, não me importo de deixá-la para trás para explorar. Azuna congelou imediatamente e deu uma risada sem graça. Haha, não, obrigada. Clarão. Com uma explosão de luz, a magia de teletransporte entrou em ação. Academia Xuxin. Arata e as meninas reapareceram em território familiar. Azuna finalmente relaxou, seus nervos tensos se dissipando de uma vez. Isso foi intenso. Seu coração ainda não havia se acalmado pela emoção. Mas, e se ela tivesse que passar por algo assim novamente? Ela provavelmente não sobreviveria ao estresse. Mas se Arata estivesse ao lado dela, isso seria diferente. Do outro lado, Itachi agarrava-se ao braço de Arata. Inclinando a cabeça para cima, seus olhos azuis fitavam o rosto dele. Então, ela disse docemente, não está na hora de você me fazer parte do seu harém? Arata olhou para ela, um pouco surpreso, e então riu. Mal posso esperar, né? Eu já estava preparada para isso quando fizemos aquele acordo. Ela provocou, piscando para ele. Sim, ela definitivamente mudou. Perder a maldição do caranguejo do peso claramente aliviou toda a sua vibração. Azuna a observou, sentindo-se meio feliz por ela, mas também um pouco preocupada. Talvez ela tenha ficado alegre demais de repente? A sobrancelha de Azuna se contraiu. No terceiro andar, banheiro feminino. A atmosfera era estranha. A Ayazaka estava ali segurando uma calcinha encharcada com uma expressão estranha no rosto. Shinomiya Kaguya saiu de uma barraca, tendo acabado de consertar seu uniforme, apenas para ver o que estava acontecendo. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Ayazaka? O que você está fazendo? Ayazaka ficou em silêncio por um momento, então perguntou calmamente. Senhorita, você gostaria de ficar com isso? Muito sério. No futuro, esse tipo de momento não acontecerá realmente fora do quarto, ela disse com naturalidade. Ficar com eles? A pálpebra de Kaguya se contraiu violentamente e então ela arrancou a calcinha. De jeito nenhum. Este par deve ser apagado da existência. Queime. Não é permitido deixar cinzas. Capítulo 169. Academia Xuxin. Shinomiya Kaguya, ainda segurando a calcinha, finalmente se acalmou e voltou à sua compostura habitual. Mas, no momento em que pensou em Arata, não conseguiu evitar sentir um conflito interior. Levantando o olhar para Ayazaka, Kaguya perguntou desconfiada. Aquele presidente do clube de pesquisa sobrenatural. Você tem certeza de que ele é apenas um cara comum? A Ayazaka piscou, pega de surpresa pela pergunta repentina. Ela deu uma olhada sutil em Kaguya, principalmente na área que ela estava tocando. Então tem relação com ele, né? Embora nada transparecesse em seu rosto, a mente de Ayazaka disparava. Não encontramos nada fora do comum durante a investigação. Mas, ela hesitou. Não posso afirmar com certeza que ele seja normal. Afinal, qualquer um capaz de obrigar a família Shinomiya a pessoalmente marcar contato com Kaguya, uma figura de sua posição, dificilmente poderia ser descartado como apenas um cara qualquer. Os olhos de Kaguya brilharam pensativamente e ela ficou em silêncio. Sim, não há dúvidas. Arata não é normal. Aquela velocidade, aquele olhar em seus olhos, era algo que nenhuma pessoa comum poderia possuir. Só de pensar nisso ela ficou inquieta. Após um momento de hesitação, Kaguya não pôde deixar de perguntar. Ayazaka, você acredita no sobrenatural? O sobrenatural? Ayazaka congelou por um momento, depois estudou sutilmente a expressão de Kaguya. Mesmo com sua atitude fria de sempre, ela parecia claramente abalada e nervosa. O sobrenatural, hein? Se fosse qualquer outra pessoa que não Kaguya estivesse dizendo isso, Ayazaka teria rido. Mas Kaguya não inventaria algo assim. Pensando bem, isso pode até explicar por que a família dela empurraria Kaguya para alguém sem nenhuma origem real. Sim, tudo fazia sentido agora. Tudo deu certo. O coração de Ayazaka começou a disparar, embora ela mantivesse a calma por fora. Mas isso ainda precisava de confirmação. Respirando fundo, Ayazaka assentiu. Eu acredito. Kaguya ficou visivelmente surpresa. Ela estava se perguntando como ela iria explicar aquilo para ela. Espere. Você também viu, Ayazaka? Ela perguntou, incrédula. Ayazaka respondeu hesitante. Arata tem poderes sobrenaturais? Eu sabia, murmurou Kaguya, e então estreitou os olhos. Se você já sabia, por que não me contou? Tá. A expressão de Ayazaka permaneceu impecável, mas sua mente acelerou. Acabei de dar um palpite. Como diabos cheguei à verdade? Só agora percebi isso, disse Ayazaka, sabendo quão fraco isso soava. Agora mesmo? Kaguya piscou confusa, mas deixou para lá por enquanto. Em vez disso, agarrou de repente o braço de Ayazaka e rapidamente contou tudo o que havia acontecido naquele dia. Ayazaka estremeceu com um aperto forte. Você não pode usar a outra mão? Porque tem que ser a que está segurando sua roupa molhada. Ela queria dizer isso.
mas aquela era a dona da casa. Ela teve que suportar. Depois de ouvir a história completa, Ayazaka perguntou cautelosamente: Kaguya-sama, você acha que pode tê-lo irritado? Kaguya sempre acreditou que, apoiada pelo poder da família Shinomiya, não havia ninguém neste mundo que ela não pudesse ofender, mesmo que seu irmão a tivesse avisado para ter cuidado. Desde o momento em que nasceu, ela viveu como uma rainha orgulhosa, olhando para todos igualmente. Mas, caramba, ninguém nunca lhe disse que o sobrenatural era real. Ayazaka ficou em silêncio por um momento, depois olhou Kaguya diretamente nos olhos. Sem dúvida sim. Provavelmente sim. Kaguya congelou e perguntou nervosamente: então, alguma coisa ruim vai acontecer? Ayazaka balançou a cabeça. Desculpe, não sei. É a primeira vez que me deparo com algo assim também. Ainda assim, quando se tratava do desconhecido, especialmente do sobrenatural, a cautela era sempre a escolha certa. Kaguya mordeu o lábio, sua pessoa habitual de rainha do gelo desapareceu. Existe alguma maneira de consertar isso? Tipo, dinheiro? Ou propriedades? Havia esperança em seus olhos. Ayazaka hesitou. Com alguém como ele, talvez devêssemos atender aos seus interesses? E do que ele gosta? Kaguya agarrou o braço de Ayazaka novamente, claramente desesperada. Ayazaka ficou quieto. Então, de repente, ela se lembrou dos rumores em torno do clube do harém. Ela olhou para Kaguya. Não há dúvida sobre isso. Kaguya-sama era, sem dúvida, uma beldade de primeira linha. Depois de pensar um pouco, Ayazaka sugeriu cuidadosamente: talvez, você possa tentar usar seus encantos? Kaguya. Ela congelou. Espere um minuto. Não foi ela quem jurou que fecharia o clube do harém? Agora ela era quem planejava ajudar a expandi-lo, mas desde que ela viu os poderes sobrenaturais de Arata, o orgulho que ela tinha antes havia desmoronado completamente. Uma armadilha de beleza, hein? Mas quem eles deveriam enviar? Naturalmente, ela olhou para além de si mesma e se virou para encarar Ayazaka. Seus olhos brilharam de repente. Ela agarrou os ombros de Ayazaka e olhou para ela com pura emoção. Ayazaka, não pensei que você estaria disposto a fazer um sacrifício tão grande por mim. Ayazaka. Enquanto isso, Yuki Azuna retornou à sala do conselho estudantil um pouco atordoada. Presidente? Suou Yuki, segurando uma xícara de chá, lançou-lhe um olhar perplexo. O que houve? Azuna ficou parada ali em silêncio por um momento antes de finalmente dizer: acabei de perceber. Talvez eu precise reavaliar como vejo este mundo. Yuki piscou, então seus olhos brilharam em compreensão. Parece que ela testemunhou algo sobrenatural enquanto estava com o Lord Arata hoje, hein? Ela se levantou, caminhou atrás de Azuna e lhe deu um tapinha reconfortante no ombro. Em tom de cumplicidade, disse: você vai se acostumar. Então ela deu uma piscadela brincalhona. Meu caro presidente, você não se importaria de compartilhar um pouco da história com seus leais subordinados, não é? Azuna soltou um suspiro, esfregou as têmporas e desistiu. Ela contou tudo o que aconteceu naquele dia. Quando chegou na parte da luta de Arata com o demônio caranguejo, os olhos de Yuki praticamente brilharam verdes de excitação. O senhor Arata realmente era o único destinado a restaurar a glória da família Suou. Enquanto isso, Fujiwara Shika estufou as bochechas em protesto. Presidente, você passou por toda essa diversão sem mim? Azuna lançou-lhe um olhar. Se você está tão curiosa, por que não vai você mesma ao clube de pesquisa sobrenatural? Os olhos de Shika se arregalaram, como se ela tivesse tido uma epifania. Ah, Dan, você é o melhor, presidente. Ela disse animadamente antes de sair correndo da sala. Coisas sobrenaturais, aí vou eu. Azuna abriu a boca e suspirou. Apartamento de Arata. Senjo Ogahara Itaji tirou os sapatos e olhou curiosamente ao redor do lugar. Sou só eu, ela perguntou com uma expressão estranha no rosto. Ou esse lugar tem coisas de menina demais? Bem, afinal eu tenho um harém, respondeu Arata casualmente. O olho de Itaji se contraiu levemente. Então, depois de um momento, ela sentiu. Ponto justo. Então, ela acrescentou, com as bochechas levemente coradas: o que exatamente estamos fazendo aqui? Embora ela tivesse declarado ousadamente que se juntaria ao harém antes, Itaji não esperava que as coisas progredissem tão rápido. Ele já a trouxe para casa? Arata não respondeu e apenas foi para a sala de estar. Itaji hesitou por um momento, depois respirou fundo algumas vezes antes de segui-lo firmemente. Sala de estar. Ryojetsu Senimi estava preguiçosamente recostada no sofá. Ao ver Arata, seus olhos brilharam e seu rabo começou a abanar instintivamente. Mas no momento em que ela notou a nova garota ao lado dele, seu rabo caiu. Ugh, outra mulher irritante. Ela murmurou com um beicinho. Enquanto isso, a garota gato e Mari não parecia se importar nem um pouco com a nova mulher. Assim que avistou Arata, ela se lançou contra ele. Senimi. Sim, um gato que me dá uma forcinha. Os olhos de Itaji brilharam ao ver o gato e o cachorro. Tão fofos. Ela instintivamente estendeu a mão para acariciar Imari. Mas Noihara Imari girou o corpo para desviar da mão. Itaji congelou. Certo. Plano B. Ela se virou para Senimi. O cachorro yokai lançou-lhe um olhar frio e disse categoricamente: novata, eu não sou um animal de estimação que você pode tocar. Ela era o animal de estimação exclusivo de Arata. A orgulhosa linhagem real de Inu yokai jamais permitiria que outra pessoa a tocasse. Itaji. Ah? Aquele cachorrinho acabou de falar? Ela ficou totalmente confusa. Arata riu baixinho. Senimi e Imari também fazem parte da minha família. Tecnicamente são suas veteranas. Ele deu a ela um rápido resumo sobre yokai e como sua família funcionava. Itaji assentiu lentamente em compreensão. Então isso significa: essas duas, gata e cachorra, são fêmeas, hein? Sua expressão se distorceu com emoções misturadas. Sua compreensão do clube do harém ficou muito mais clara. Um tempo depois, Arata sentou-se no sofá, olhando para Itaji. Tire isso. Itaji piscou. Aqui. Suas bochechas coraram. Seus cílios tremeram.
Ela olhou rapidamente para Senime e Imari. Espere um segundo. Arata tem fetiche por ser observado? As próximas palavras de Arata a fizeram acordar. Você só precisa dar as costas. Itaji. Ah? Ela parecia ainda mais confusa agora. Depois que Arata explicou a situação, sobre o ritual de reencarnação do demônio e o selo de bênção, Itaji finalmente entendeu. Ah, entendi agora. Ela fez um pequeno beicinho e murmurou, eu pensei. Pensou o quê? Arata sorriu com os olhos brincalhões. Itaji desviou o olhar. Bem, a culpa é sua por dizer as coisas de uma forma tão sugestiva, papai. Arata? Aquele papai o pegou completamente desprevenido. Senime e Imari congelaram. Papai? Que tipo de jogo é esse? Ela é uma ameaça. Naquele momento, Senime e Imari silenciosamente elevaram Senjogahara Itaji ao nível de alerta máximo. Ameaça máxima, grande rival detectado. Capítulo 170. Apartamento de Arata, sala de estar. Senjogahara Itaji calmamente tirou a blusa e então colocou a mão atrás das costas. Clique. Suas costas lisas estavam agora completamente expostas na frente de Arata. Vá em frente, ela murmurou. Vendo isso, Arata invocou uma peça maligna em sua mão. Kug, Jin. Você obteve um novo membro da família, Senjogahara Itaji. Jin. O membro da sua família, Senjogahara Itaji, reencarnou como um demônio de tipo especial. Quando a notificação do sistema soou, uma luz brilhante brilhou nas costas de Itaji. No segundo seguinte, suas informações de bênção apareceram. A Senjogahara Itaji. Classificação. Demônio de classe baixa. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0. Habilidades únicas, maestria em papelaria, saia 4D, e demônio da gravidade. O domínio em papelaria. Controle total sobre todo tipo de material de papelaria, escrita e outros materiais de escritório. Saia de quarta dimensão, 4D. O armazenamento espacial está escondido sob sua saia. Demônio da gravidade. Engano em massa, imune a campos gravitacionais e pode ajustar livremente a densidade de si mesma e de objetos. Paradoxo da gravidade. Cria um campo gravitacional de 50 metros de raio ao redor de si que retarda os inimigos e os puxa. Transformação demoníaca. Caranguejo queda de estrelas. Demônio da gravidade em... Arata coçou o queixo, pensativo. Mestre. De repente a voz de Luna ecoou em sua mente. Meu poder de peso acabou de aumentar de novo. Ao ouvir isso, Arata estreitou os olhos. Então a habilidade do demônio da gravidade está sincronizada com câncer? Isso significaria que, cada vez que Itaji sobe de nível Luna, como câncer, ganha mais peso. Seus olhos brilharam. Ele estava quebrando a cabeça tentando encontrar uma maneira de aumentar o conceito de peso. Agora, não precisava. Ele só precisava se concentrar em ajudar Itaji a ficar mais forte. E mais do que isso, demônio da gravidade, só de ouvir o nome, você já sabia que tinha um potencial incrível. Claro, as habilidades não pareciam muito impressionantes agora, mas isso era só porque ela ainda era uma demônio de classe baixa. Se ela subisse de nível o suficiente, não seria possível controlar a gravidade planetária? O rosto de Arata demonstrava pura expectativa. Um pouco mais tarde, Itaji já estava de roupa novamente. Ela encarou a informação da bênção flutuando à sua frente com uma expressão complicada. Eles transformaram meus hábitos em habilidades? Ela pegou uma caneta e estreitou os olhos. Podia sentir claramente o quanto mais controle tinha sobre ela agora. Uma estranha vontade de jogá-la fora passou por sua mente. Ela reprimiu à força aquele impulso estranho e ajustou a saia. Saia 4D, ela murmurou. Será que ela deveria colocar as mãos lá dentro? Ela olhou para Arata, depois para Senime e Imari. Após um momento de hesitação, apenas deu de ombros. Bom, de qualquer forma não havia nenhum estranho aqui. Então, sua mão congelou ao entrar na saia. Seus olhos se arregalaram de surpresa. O que foi? Perguntou Arata, curioso. Acho que toquei em outro espaço? Itaji não parecia totalmente certa. Então, olhou para Arata com um brilho travesso nos olhos. Quer me ajudar a verificar, papai? Arata ergueu uma sobrancelha, mas não disse não. Sua mão deslizou para dentro, suave como manteiga. É? Itaji piscou. Nem hesitou? Arata, por outro lado, parecia completamente sério, como se estivesse conduzindo algum grande experimento científico. Depois de um tempo, ele puxou a mão de volta. Com certeza tem outro espaço ali, ele assentiu. E é bem grande. Itaji rapidamente abaixou a saia, aliviada. Toda aquela posição anterior era muito estranha. Arata ainda estava esfregando o queixo, refletindo em voz alta. Não é só isso. Sua saia parece estar em um estado imperceptível agora? Como? Itaji pareceu confusa. Ela levantou a saia para dar uma olhada. E me deparei com uma escuridão total como um buraco negro literal. Sua boca se contraiu. Não me diga que tenho que ficar assim para sempre. Não necessariamente, disse Arata, pensativo. Talvez se você tirar a saia, ela volte a ficar como antes? Já que se chama saia 4D, ela deve estar amarrada na própria saia, certo? Sem hesitar, Itaji a despiu. Por baixo revelou sua calcinha branca estampada. Sim, voltou ao normal. Ela soltou um suspiro de alívio. Arata lançou-lhe um olhar apreciativo e assentiu. Embora eu já os tenha visto uma vez antes, tenho que dizer. Esse design realmente combina com você. Itaji revirou os olhos e murmurou baixinho enquanto colocava a saia novamente. Papai pervertido. Arata ergueu uma sobrancelha. Já está se acostumando a me chamar assim, né? Suas orelhas ficaram levemente vermelhas, e ela rapidamente voltou sua atenção para sua informação de bênção. Demônio da gravidade. Ela olhou para as palavras com um olhar complicado. Inevitavelmente, seus pensamentos voltaram para o caranguejo. Ela não esperava que essa experiência a levasse a despertar tal poder, mas ela não ia rejeitar. Ela não era burra.
Demônio da gravidade, só o nome já sugeria um poder ridículo. Com isso em mente, ela levantou a mão lentamente. Foge! Uma onda de pressão explodiu dela. É paradoxo da gravidade ativado. De repente, o apartamento inteiro foi coberto por um campo de gravidade. Os olhos de Itaji se concentraram. Ela levantou a mão em direção a uma garrafa de Coca-Cola sobre a mesa e deu um pequeno puxão com os dedos. Como se fosse puxada por uma força invisível, a garrafa de Coca-Cola se transformou em um borrão vermelho e voou direto para a mão dela. Mas não foi só isso. Papéis, toalhas, o controle remoto, até alguns livros. Tudo ao redor dela começou a voar em sua direção como um louco. A sala de estar imediatamente se transformou em uma zona de guerra. Então palmas. Um som nítido ecoou quando a Coca-Cola caiu perfeitamente em sua mão. Itaji piscou e então olhou para a pilha de objetos aleatórios que agora cobria o chão. Ela olhou atordoada para a Coca-Cola em sua mão. Então esse é o paradoxo da gravidade? A boca de Arata se contraiu. Não, é a atração universal. Espere um segundo. Onde está o Shinra Tensei, impulso todo-poderoso, para acompanhar? Será que ela vai despertar o Rinnegan em seguida? Então, Seijo Ogahara Itaji tentou outro movimento, engano em massa. Primeiro ela ajustou a densidade do seu próprio corpo. Modo leve, ativado. Com apenas um pensamento, o corpo inteiro de Itaji começou a flutuar no ar, como se ela tivesse perdido completamente o peso, ainda mais extremo do que antes. Ela flutuou por alguns segundos e então sussurrou suavemente, peso pesado. No momento em que as palavras saíram de sua boca, bum, seu corpo caiu como um meteoro, atravessando o chão, e ela continuou caindo, sem sinais de que iria diminuir o ritmo. A pálpebra de Arata se contraiu quando ele viu isso, e ele rapidamente usou demônio da gravidade, junto com o conceito de peso da constelação de Câncer para cancelar seu modo peso pesado. Então, com um aceno de mão, ele ativou o paradoxo da gravidade e a puxou de volta. Um segundo depois, Itaji pousou firmemente nos braços de Arata, piscando surpreso. Arata casualmente usou magia para consertar o chão quebrado e então olhou para ela com uma expressão inexpressiva. Você estava planejando demolir o apartamento ou algo assim? O rosto de Itaji ficou vermelho vivo, e ela enterrou a cabeça no peito dele, murmurando baixinho. Desculpe, ainda não sou tão boa nisso. Enquanto falava, ela não pôde deixar de cheirar levemente o perfume de Arata. Suas orelhas ficaram vermelhas quase instantaneamente. Ao lado, Senime estreitou seus olhos dourados. Aquele lugar era para ser dela. Esse movimento, ela copiou totalmente ela. Depois de um tempo, o céu escureceu. Itaji finalmente se acalmou. Ela levantou um pouco a cabeça e olhou pela janela, franzindo levemente a testa. Já é noite? Tão rápido assim? Parecia que ela o estava abraçando há apenas alguns momentos. Ela não estava muito feliz com a rapidez com que o tempo passou. Era hora de ir para casa? Só de pensar nisso, um sutil vazio surgiu em seu coração. Aquela casa era só dela, completamente sozinha. De repente, com o canto do olho, ela notou um monte de produtos femininos espalhados por ali. Seus olhos brilharam. Um pensamento surgiu em sua mente. Ainda sentada no colo de Arata, ela o encarou com olhos azuis esperançosos. Posso morar aqui também? Arata parou por um momento e então respondeu. Você pode. Mas, ele deu de ombros. Acho que não há mais quartos extras. Itaji piscou, confusa. Ela mordeu o lábio, virou a cabeça para o lado e disse o mais casualmente possível. Se realmente não houver espaço, eu não me importaria de ficar no seu quarto. Filhas dormindo com os pais, não é tão estranho, certo? Só de imaginar estar deitada na cama de Arata, envolta em seu perfume. Itaji não pôde deixar de sentir uma espécie de excitação culpada. Meu quarto também está cheio, sabia? Sua pequena fantasia foi destruída na hora. Ela virou a cabeça para trás rígida, com a descrença estampada no rosto. Cheio. Onk. Senime ergueu os olhos e lançou-lhe um olhar presunçoso. Acha que é a única tentando dividir o quarto com o Lord Arata? Entre na fila. O olho de Itaji tremeu. Espere, essa competição é realmente tão acirrada? Arata coçou o queixo. Bem, a casa da Mairu ao lado ainda tem espaço. Então vou morar aqui ao lado. Itaji concordou sem hesitar. Contanto que ela pudesse ficar perto de Arata, isso era o suficiente. Depois que a estadia de Itaji foi resolvida, Arata pensou consigo mesmo. O apartamento realmente não tem mais espaço suficiente. Com isso em mente, ele enviou uma mensagem para Yukinoshita Aruno. Precisa de uma casa nova? Aruno respondeu quase instantaneamente. Entendi. Vou cuidar disso agora mesmo. Mas, ela lambeu os lábios, a voz transbordando de uma sedução brincalhona. Posso ser a primeira a invadir o novo quarto do Lord Arata? Afinal, minhas habilidades de demônio metamorfo finalmente são fortes o suficiente para lidar com todos os seus ataques, agora. Arata arqueou a sobrancelha ao ouvir isso. Sério? Então acho que vou ter que fazer uma inspeção completa. Tóquio, em um certo café. Sim. Yukinoshita Aruno ergueu o punho, os olhos brilhando de excitação. Então sua expressão ficou severa. A competição entre os membros da família estava claramente esquentando. Confiar apenas em suas habilidades diabólicas pode não ser mais suficiente. Ela mergulhou em pensamentos profundos. Então, de repente, ela levantou a cabeça com um brilho nos olhos. Como eu pude esquecer disso? Dando um tapa na testa, ela rapidamente pegou o telefone e enviou uma mensagem para sua irmãzinha. Yukino, quer ficar mais forte um pouco? Yukino. 2 dias depois, Aruno trabalhou rápido. No momento em que Arata deu a ordem, ela já tinha tudo pronto para ir. Contratos assinados, propriedade transferida, reformas feitas, móveis comprados, toda a configuração foi concluída em apenas 2 dias. No sopé de uma montanha, Arata ergueu os olhos, arqueando uma sobrancelha. Você comprou uma montanha inteira? Aruno deu um leve sorriso. Solução única e definitiva, certo? A família só vai crescer a partir daqui.
Comprar uma montanha agora significa que eles podem continuar construindo para cima quando o espaço acabar. Simples e eficiente. Claro, para colocar as mãos em uma montanha tão rápido, Aruno pode ter usado um pouco de poder do demônio. Só um pouquinho. Nada mal. Arata ficou impressionado com a previsão. Não precisa se preocupar em se mudar novamente. Logo, Arata e Aruno chegaram na metade da montanha. Uma grande propriedade em estilo europeu surgiu à vista. O edifício principal parecia um castelo visto do oeste. Caminhos pavimentados com mármore levavam a todos os lugares. Bem em frente, uma fonte enorme brilhava. Não muito longe dali, um lago criado a partir de água de nascente corria ao lado de uma vegetação exuberante e pitoresca, tranquilo. Dentro do castelo, os tetos altos e a decoração eram igualmente de tirar o fôlego. Depois de verificar cuidadosamente cada canto da propriedade, Arata começou a montar portais dimensionais e conjuntos de teletransporte. Ao mesmo tempo, uma barreira transparente envolvia toda a propriedade. Feita pessoalmente por Arata, a barreira era tão firme que nenhuma mosca conseguiria entrar. Poucos minutos depois, com vários flashes de luz brilhantes, os outros membros da família, como Tarra, se teletransportaram depois de ouvir sobre o novo lugar no bate-papo do grupo. Uau! A propriedade inteira os deixou boquiabertos. Havia até uma fonte termal, muito maior e melhor que o antigo apartamento. E com instalações completas, incluindo uma fonte termal coberta, isso significava que eles poderiam tomar banho com o próprio Arata. Essa ideia surgiu na mente de todos ao mesmo tempo. Então, eu chamo aquilo de sala grande. Não há devolução. A garota fantasma, Kano Yuko, tinha os olhos brilhando como os de uma criança drogada. Ela disparou escada acima como um servo, gritando: "Este quarto da extrema direita agora é meu." Atrás dela, o rosto de Tendo Kizara ficou vermelho. "Yuko, pare de roubar meu lugar." De repente, o castelo inteiro estava em caos. Enquanto os outros corriam por quartos, o Taha silenciosamente se aproximou de Arata. "Você se importaria se eu desse uma olhada no seu quarto?" Ela piscou seus olhos vermelho-vinho para ele, pressionando gentilmente o braço dele contra seu peito macio, esfregando sutilmente como se não fosse nada. Yukinoshita Aruno ergueu uma sobrancelha. Tentando furar a fila? Ela sorriu com uma ponta de perigo. "O quarto do mestre já está arrumado. Vou levá-lo para um passeio." Em suas palavras, o Taha levantou o olhar e encontrou os olhos de Aruno. Praticamente voaram faíscas entre eles. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.